Olá, meus amigos, tudo bem? Começa aqui mais uma edição do Canelas Podcast. No último programa, eu conversei com o pré-candidato a vereador do PL e ex-vereador, o investigador da Polícia Civil, Rosinei Neves. E como estamos numa época de pré-campanha eleitoral, muita gente falando sobre o assunto. A eleição é um momento que mexe com a vida da cidade. A gente está aqui para bater um papo e primeiro dizer para vocês que esse é o primeiro programa que eu gravo depois das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. Então, a Prefeitura de Cáceres está fazendo uma arrecadação. Quem tiver interesse em contribuir, é só procurar aí a Prefeitura Municipal de Cáceres. À minha frente hoje, converso com um colega, advogado, que foi meu professor na faculdade, Hamilton Lobo Mendes Filho, tem 41 anos de idade, tem 2 filhos, é casado há 16 anos, e ele vai contar um pouco aqui pra gente da vida dele e também falar sobre as regras eleitorais e principalmente agora na pré-campanha. Boa noite, Hamilton, tudo bem? Tudo bem, Thomas? Olá a todos os telespectadores do Canelas Podcast. Muita satisfação estar aqui, né? Lembro quando a gente conversou lá no escritório, quando você estava com a ideia de construir o podcast, a gente trocou algumas figurinhas e agora vendo o sucesso que é na cidade, movimenta a cidade toda vez que tem a gravação de um programa, tem um entrevistado anunciado. Então, já de antemão, parabéns pelo conteúdo que você está produzindo na nossa cidade. E hoje estamos aqui para fazer um bate-papo legal, falar um pouco da pré-campanha, é algo que ainda é um pouco inovador, né? As pessoas ainda não têm o exato conhecimento sobre como funciona a pré-campanha e o que a gente puder estar contribuindo, a gente está à disposição hoje, Thomas. Beleza. Você quer que eu te chame como hoje? Professor, doutor, Hamilton, como é que você prefere? Hoje é um bate-papo. Pode ser você? Você é meu colega, é você e a gente... Beleza. Vamos assim. Certo. Para quem não te conhece, olha para essa câmera de cá, se apresente para o público cacerense. Perfeito. Para quem não me conhece, meu nome é Hamilton Lobo Mendes Filho, sou filho do Hamilton Lobo Mendes, da Joaci Silva Mendes, neto do saudoso Negrinho da Praça Duque de Caxias, daqui de Cáceres, apesar de que sou nascido em Cuiabá, mas fui agraciado com o título de cidadão cacerense, então me considero cacerense de coração, né? Sou advogado, professor da Unemat, fui procurador-geral do município de Cáceres no ano de 2013, né? Tenho mestrado em Direito, estou fazendo doutorado também em Direito em Brasília, no IDP, Instituto de Direito Público. Atuo, né, em campanhas eleitorais desde o ano de 2012, então já são algumas campanhas no currículo. Então é uma área que a gente gosta de lidar, é uma área que a gente vem estudando, inclusive a minha tese de doutorado é em Direito Eleitoral. Né? A minha orientadora que vai me ajudar nesse caminho, está me ajudando nesse caminho, é a professora Maria da Silveira, que é advogada da União Brasil, em âmbito nacional. Então é um assunto uma matéria que a gente tem uma certa acepção, que a gente tem um gosto, que gosta de estar pesquisando, de estar estudando, e a gente quer trabalhar com isso, né? Sou sócio proprietário do escritório Atalho Lobo Sociedade de Advogados, né, que tem como sócio o professor Danilo Pires Atala, né, meu companheiro, meu parceiro de labuta aí na advocacia. E sou casado, muito bem casado, com a digníssima Natália, que está nos vendo aqui também. Tenho 2 filhos, muito feliz, um casal de filhos que enriquece a minha vida. E é isso, Thomas. Estamos aqui, vamos ver o que a gente consegue contribuir hoje. Vamos lá. Hamilton, me diga uma coisa, você é cacerense? De coração. E por lei. De título, né? De título, né? Mas sou nascido em Cuiabá. Certo. Sua família é toda daqui? A família da minha mãe. Né? A família da minha mãe é tradicional daqui. Eu sou sobrinho do saudoso Adriano Silva, né? Reitor da Unemat, deputado estadual. E meu avô e minha avó tiveram 10 filhos, né? Foram tiveram uma produção bem grande e são radicados ali na Praça Duque de Caxias. Até hoje a minha avó tem residência na Praça Duque de Caxias. Então a família da minha mãe é daqui. A família do meu pai, né? Meu pai Hamilton foi advogado aqui também, professor do Unemat, também tem muitas pessoas que conhecem ele. A família do meu pai é de Campo Grande
mas veio toda e radicou em Cuiabá. Né? Os meus avós são falecidos, mas moraram muito tempo em Cuiabá, os meus tios moram em Cuiabá. O meu pai hoje que reside em Rondonópolis, por uma questão profissional dele, mas ele até já aposentou, mas hoje ele está em Rondonópolis. Seu pai é Hamilton Lobo Mendes. Lobo Mendes. Lobo Você Mendes. é o Foi professor da filho. Unemate, né? Advogado aqui também, foi procurador, foi secretário municipal na época da gestão do Túlio Fontes. Você nasceu em Cuiabá e você fez sua vida na infância. Cuiabá ou você veio para Cáceres? A minha infância foi em Cuiabá. Né? Estudei ali no Colégio São Gonçalo praticamente a vida inteira e foi praticamente tudo em Cuiabá. Aí eu vim para Cáceres para fazer o curso de Direito. Né? Ah, foi assim que foi. Foi dessa forma. No ano de 2000. E por que você não fez em Cuiabá? Bom, primeiro porque o Unemate, Universidade Pública, a gente entendia que tinha um conceito bem bacana, que era interessante e tem uma peculiaridade nisso aí, porque meu tio Adriano ele já fazia parte do corpo docente da Unemate e o meu pai tinha recentemente integrado ao corpo docente da Unemate. Isso em que ano? Eu entrei no ano de 2000, me formei em 2005. O Adriano já era coordenador ou é só professor? Não, o Adriano... Era recém-concursado, é? Ele estava recém-concursado, 97 que ele entrou. Inclusive ele era professor. Eu tive a grata satisfação, eu até sempre conto essa história, que eu fui aluno Pode ficar à vontade. do meu pai em Direito Tributário. É uma matéria que eu gosto também, que eu até leciono lá na academia. E é raro o pessoal gostar, né? Pois é. É raro o pessoal gostar. Eu tento mudar um pouco isso lá na Unemate. A gente até brinca que todo semestre tem que ter um TCC em Direito Tributário, porque a gente tenta mudar um pouco essa mentalidade do tributário. E eu também tive a peculiaridade de ser aluno do meu tio, no antigo Direito Comercial, que hoje não existe mais, né? Virou empresarial, e ele foi meu professor em Direito Comercial. Então, meu pai e meu tio deram aula para mim lá aqui na Unemate, no curso de Direito. Entendi. Então você veio para cá no ano 2000. No ano 2000. E seus pais ficam em Cuiabá? Não, eles vêm também, porque meu pai também ingressa no corpo docente da Unemate e abre um escritório junto com meu tio ali perto da Praça Duque mesmo ali. O Adriano? O Adriano, isso. Entendi. E aí você tinha que idade nessa época? Puxa, Thomas, agora você apertou sem abraçar. Eu, sinceramente... Você é de que ano? Eu sou de 82. Então você tinha... 2000? 18 anos. 18 anos, exato. 18 anos. Ingresso na academia. Certo. E você sempre quis fazer direito? Sempre. Acho que talvez por influência dentro de casa, né? Meu pai sempre advogado, mexendo com essas coisas, mexendo com Ele também gostava sempre da aula, deu muito curso, entendeu? Então ele sempre estava no mundo jurídico. E isso, de certa forma, influenciou. Eu lembro, assim, que na época de adolescência, antes de ingressar na universidade, a gente sempre discutia já as questões que ele trazia da vivência dele, a gente discutia em casa, ou até mesmo questões que apareciam na mídia, a gente discutia em casa, então eu já tinha um gosto, uma vontade de cursar o direito. Você nunca quis nada na área das exatas? Não. E nem na área da saúde? Nada. Entendi. Nada. É bem incrível isso então mesmo. foi fácil para você escolher. Eu sempre tive esse direcionamento e hoje... Né, eu formei em 2005, hoje eu vou completar ano que vem 20 anos de carreira como advogado, porque eu formei já e fui advogar. E eu tenho a certeza absoluta que eu não errei. Entendi, eu legal. fiz a escolha certa porque é algo que eu gosto de fazer, é algo que eu me dedico, é algo que, assim, por mais que a gente tenha as dificuldades do dia a dia, as dificuldades com a advocacia, mas é algo que me realimenta. Às vezes eu tô cansado, às vezes a gente tá... Porque a gente o advogado, ele lida com o problema dos outros. Ninguém procura um advogado para dar uma notícia boa. Uhum. A pessoa chega no advogado para trazer um problema. Então a gente lida resolvendo o problema dos outros. Então às vezes isso causa um estresse mental, a gente cansa. Mas aí é dormir uma noite bem dormida, dar uma passeada com a família e a gente se realimenta e tá ali no outro dia ou na outra semana com gás para fazer, porque é o que a gente gosta. Maravilha. Tem uma frase que eu gosto muito que, assim, é tão bom quando o tempo nos mostra que a gente fez a escolha certa, né? No seu caso, foi certo, então. Definitivamente sim. Maravilha. E aí, vamos lá. Fazendo direito, você, desde o começo, já queria advogar ou pensava em fazer concurso? Sempre quis advogar. Tem uma passagem que eu acho que foi bem interessante. Quando eu fui estagiário no Fórum aqui de Cáceres, durante o período que eu fazia o curso de Direito, eu fui estagiário no gabinete de 2 juízes. A doutora Edileuza Zorzetti, que
foi recentemente diretor do Ford de Cuiabá, e do Dr. Luiz Saboia, que agora tornou-se, com muita competência, tornou-se desembargador do Tribunal de Justiça. E eu sempre, é engraçado que eu não estagiei em nenhum escritório de advocacia, eu estagiei sempre no fórum. Mas estagiando ao lado desses magistrados, eu fiz o estágio no gabinete, eu consegui perceber que não era aquilo que eu queria. Foi o inverso. Então eu consegui perceber que realmente o meu caminho era a advocacia, o meu caminho era se tornar advogado. E por quê? Você não gostava de rotina? É um pouco isso. Eu ficava um pouco incomodado, por exemplo, de eu ter cumprido já minhas obrigações profissionais no dia e eu ter que esperar para bater ponto. Você não gostou de rotina? Não gostei de rotina. Eu sempre gosto de ter a minha liberdade, de poder fazer o meu horário, fazer o meu dia de trabalho, escolher como eu quero conduzir a minha rotina, o meu dia de trabalho. E em fazendo um concurso, eu teria isso um pouco limitado. Porque, lógico, em sendo um servidor público, eu teria que seguir as regras do órgão público que eu estaria trabalhando. E já na advocacia eu me encontrei, porque justamente no advogado ele é livre. Né? Se um dia ele não está bem para ele não trabalhar, ele não vai. Ele tem essa possibilidade de escolher melhor os seus horários, conduzir melhor a sua rotina de trabalho. Certo. Quando você começou a fazer a faculdade, você já conhecia sua futura esposa? Inclusive, eu convido ela. Senta aqui um pouquinho mais perto. Senta aqui. Quer a cadeira mais para cá, você está muito longe. Pode falar, Milton. Eu conheci ela, estava no início da minha faculdade. E eu lembro que ela fazia o curso de enfermagem em Cuiabá, apesar de ser residente daqui, família daqui também. Mas já se conheciam? A gente conhecia, sim, da sociedade, da rua, né, das festas que aconteciam. De Cáceres, de Cuiabá. Você vinha passar férias aqui, antes de ter 18 anos? Não, mas antes de 18 anos, sim. Antes de vir fazer a faculdade, sim. A gente passava sempre as férias do meio do ano e as férias do final de ano aqui. A gente sempre tinha esse momento. Mas não foi ainda nesse momento que eu conheci ela. Eu conheci ela já depois que eu vim fazer a faculdade. Né? A gente iniciou a faculdade e logo no começo, nos primeiros semestres da faculdade, a gente conheceu, aí começamos a se relacionar. Ela já morava em Cuiabá por conta da faculdade que ela fazia de enfermagem. Ela fez em Cuiabá? Cuiabá, na Unic. E aí a gente ficava no trecho, né? Um final de semana eu ia, outro final de semana ela voltava... E era aquele período de dureza, porque eu era estagiário, ela era estudante, então tinha que contar as moedinhas para poder ir para Cuiabá ou ela vir, mas a gente se ajeitava. Tá, deixa eu já dar um recado para minha audiência. Mês que vem é o mês dos namorados. Eu vou trazer aqui um programa especial sobre relacionamento. Vou trazer 2 casais que estão casados há mais de 30 anos para fazer um programa. E no outro, um casal que está casado há um pouco tempo, há 1 ano. Então vai ser muito legal. Então, já que a gente tá nesse clima, o que é a sua esposa pra você hoje? Nossa senhora, ela é a minha parceira de vida. Que isso. Né? Eu posso dizer com certeza absoluta que a pessoa que eu me tornei hoje, desde profissional e pessoal, eu devo muito a ela, entendeu? Não chegaria onde eu cheguei como pessoa e como profissional se não tivesse ela do meu lado, me segurando nos momentos difíceis, aguentando as pontas nos momentos difíceis, ajudando a criar os nossos filhos, né? Ajudando a gente construir a nossa vida. Então, ela é uma pessoa, com certeza... Você lembra aonde que vocês se conheceram? Exatamente aonde a gente conheceu. Porque, assim, a gente se conhecia, mas a gente não namorava, né? A gente se conhecia, a gente compartilhava amigos em comuns, então estava sempre nos mesmos ambientes, nas mesmas festas. Até que num determinado momento, né, surgiu a vontade. Eu lembro a primeira vez que nós ficamos juntos, isso eu lembro. Você lembra onde que foi, Lu? Era pra jantar, provavelmente. Não. Não? Isso é interessante, porque é um amor de carnaval. A primeira vez que a gente ficou junto foi num carnaval em Araputanga. Era muito bom na época, eu já fui lá. Pessoas talvez da minha idade, da minha idade vão se lembrar que o melhor carnaval que tinha na região nossa era lá. Então a gente se deslocava até lá para poder curtir o dia de carnaval. E numa dessas deslocamentos a Araputanga, a gente se encontrou lá e ficamos juntos. E de lá para cá já se passaram alguns anos. Legal. Esse carnaval, quando eu terminei minha faculdade em 2017, eu lembro que em 2013, 2012 o carnaval bombava lá. Era o finalzinho, hoje não tem mais. Não, acabou já há alguns anos que não tem mais. Mas assim... Era excelente, a gente... Era muito legal. Descia pra lá. Tinha bloco, né? Tinha os blocos, e aí se encontravam
inicialmente na praça, depois mudou, foi para um outro lugar. Mas inicialmente se Foi encontrava... pro lago ali. É isso, se encontrava ali na praça, na central, e tinha uma banda ali que a prefeitura disponibilizava, e a gente ficava por ali, e era bem bacana, bem Legal. bem legal. Naquela época era tudo mais seguro, não tinha os perigos que a gente tem hoje com violência. Você lembra o ano que era? Ó, Ela falou aqui, falou 2004. 2004. 20 anos. 20 anos. 20 anos, então. 20 anos juntos. 20 anos juntos. E de casado, 18. 16. 16. 16 de casado. E o filho tem que idade mais velho? 13, vai fazer 14 esse ano. Entendi, maravilha. Seguindo, então, na faculdade, você gosta de uma matéria muito peculiar, que é direito tributário. Exato. Sempre gostou? Sempre. É assim, não sei se pode também ter sido influência de meu pai, porque ele era o professor de direito tributário na época que eu passei pela faculdade, mas sempre gostei. Tanto que o meu TCC, ele foi em direito tributário. Ele foi em direito tributário. Então é uma matéria também que eu tenho contato. Seu pai dava aula disso? Dava aula disso. Foi meu professor, inclusive. O AB você fez de tributário? A OAB eu fiz em tributário. A segunda fase. Meu né? TCC também foi em tributário. Qual que foi o tema do seu TCC? Meu TCC eu fiz motivos pelo qual a ação de execução fiscal ela não consegue dar celeridade e eficiência na arrecadação dos entes estatais. Inclusive, esse TCC, eu tive uma grata surpresa, que eu tive um aluno meu que pediu que eu fosse orientar ele no TCC, só que ele estava um pouco perdido sobre o tema, ele queria falar de direito tributário, e eu fiz o desafio dele para ele pegar esse meu tema e revisitar o tema. Uhum. Porque o que eu fiz na época, eu fiz uma pesquisa no Ford-Cass, porque eu trabalhava na quarta vara, que na época era responsável pelas execuções fiscais, né, com a doutora Edileuza Zorzetti. E aí eu fiz uma pesquisa em alguns processos para identificar qual era o problema, porque a gente via que as ações de execuções fiscais, elas não andavam e não davam retorno financeiro aos entes estatais. Você fez um estudo sobre isso? Um estudo sobre isso. Quando você era estagiário? Quando eu era estagiário, fazendo TCC, estudando, né? Era universitário. E aí a gente identificou na época alguns problemas, e aí eu tive essa oportunidade de um aluno meu comprar essa ideia, e ele fez um TCC muito bacana. Eu me esqueci o nome dele, ele é até sobrinho do advogado Ledson. Aí você foi orientador dele? Fui orientador dele. Mas isso muito depois. Agora, ano passado. Não, mas primeiro você acolheu essa ideia quando você era estagiário, há 15 anos atrás. Aí fiz o meu TCC. E aí ele fez outro TCC. E aí ele fez outro TCC, revisitando esse tema. Fazendo essa pesquisa. E andou essa celeridade está acontecendo? Não. Não? Só pra você ter uma ideia, uma média alta de retorno de ações de execução fiscal gira em torno de 3%. O resto tudo prescreve? Tudo acaba prescrevendo porque não consegue dar efetividade. Porque pensa bem, a Fazenda Pública ela tem total condição de receber o crédito tributário antes da execução fiscal. Hoje você pode negativar, você pode protestar, você pode promover atos de cobrança extrajudiciais. Então, quando chega no momento da execução fiscal, é porque realmente o devedor já passou por todos esses momentos e não pagou. Então, dificilmente ele vai pagar também na via judicial. Então, a efetividade da execução fiscal... E por que demora tanto uma ação dessa? Não é que não demora, é porque não consegue chegar ao êxito. O Estado, o Estado não consegue chegar ao êxito de receber o crédito tributário. E aí a ação fica se arrastando. Mas não consegue chegar por quê? Porque geralmente quando chega no momento da execução fiscal, o devedor ele já está insolvente, ele já não tem uma condição de pagamento. Porque já passou todo o período de cobrança administrativa e não conseguiu receber. Então é a demora, resumindo. Acaba gerando demora. É a demora que é o problema. Acaba gerando sim. Entendeu? Certo. E me diga uma coisa, qual que foi a sua influência na sua vida do professor Adriano? Olha, ele realmente... Saudoso professor Adriano. É, muito bom falar dele. Até, o engraçado, até falei hoje com minha esposa que essa noite eu sonhei com ele. Legal. Sonhei com ele, com minha avó, mas em outro contexto, mas sonhei com ele. Ele é uma pessoa muito importante na minha vida, porque eu venho para Cáceres fazer faculdade, né? Eu venho para Cáceres, ele... assim, me acolhe aqui na cidade, meus pais, né? Meu pai vai trabalhar no escritório junto com ele, em sociedade, e aluga uma sala junto com ele. E
ele também, meu pai entra para docência, e aí ele começa a estimular dentro da academia, vamos estudar, sempre aquela pessoa, né, proativa, ele era extremamente proativo, né, não, tem que estudar, tem que participar da vida acadêmica. Eu lembro que ele me incentivou, ainda enquanto acadêmico, a participar do colegiado de curso, participei do colegiado de curso como aluno, e eu venho e me formo. Assim que eu me formo, ele fala, olha, vamos para docência. Eu falei, mas Você dá aula? para dar aula? Eu falei, mas como assim, tio? Eu não tenho, nunca dei uma aula. Ele falou, não, você fala bem, você consegue organizar as ideias, você tem uma boa dicção, vamos para docência. E ficou ali me cobrando isso, me cobrando. E quem conhece meu tio sabe que quando ele quer alguma coisa, ele sabe ser persuasivo, né? Ele sabia ser persuasivo. Uhum. E ele ficou até que eu, né, encarei, fiz os testes seletivos ali na Unemat, muita dificuldade, ainda sem experiência, mas passei e fui dar aula. Então, assim, eu lembro como ele sempre me estimulou a estudar e me estimulou a ir para a docência. E aí, na docência, ele também começou a me abrir portas, entendeu? Ele me incentivou não, agora você está aqui na docência, então agora você tem que se qualificar. Eu falei, mas como assim, né? Qualificar? Você estava fazendo pós já, não? Não tinha pós. Uhum. Não tinha. Você formou em 2005? Já advogar, formei em 2005. Você dá aula quando? Tem 10 anos que eu dei aula, eu comecei a dar 2014? 14. Ah, bastante tempo depois. Bastante tempo, porque eu já estava advogando, né? Uns 9 anos depois. Uns 9 anos, ele ficou, aí eu fui pra lá, fui pra cá, e aí ele disse, não, tem que advogar, não pode, a gente precisa de você tem que ir pra lá. Você começou mais ou menos aí, eu lembro que você me dava aula, 2012, 2013, você não foi um pouquinho antes? Teoria, alguma coisa E ali. você me dava aula num sábado, nunca vou esquecer. Isso, é verdade. Tem umas passagens com você no sábado mesmo. Eu acho que não convém cheguei falar de uma aqui. festa virado pra aula, eu lembro disso, não sei se você lembra. Eu lembro, tá vendo? Eu dava uma matéria bem teórica. Se eu não me engano, é teoria geral do direito, alguma coisa assim. Eu entrei em 2011 e foi no começo, então foi 2012, 13 ali, 14. Então, aí eu já na Unemat, ele começa a me incentivar a qualificar. Falou, não, o professor ele tem que qualificar, o docente ele tem que ter qualificação, porque você leva uma outra visão para os alunos. Eu falei, mas será? Não, vamos fazer um mestrado. Foi até que nesse incentivo eu me preparei, né, fiz meu projeto, teve um mestrado, surgiu a oportunidade do mestrado. Antes de fazer pós? Antes de fazer pós. Eu não fiz pós. Até hoje? Não fiz. Fez direto mestrado? Direto mestrado. Uhum. Aí surgiu a oportunidade da gente fazer um mestrado da Unemat, o FPA, Universidade Federal do Pará, e a Universidade Federal do Mato Grosso. Que vários fizeram, né? Vários fizeram, lembro. Aí submeti o meu projeto, fomos aprovados. Então, assim, mais uma conta que eu ponho para ele, né? Se não fosse a persistência dele na minha qualificação, talvez eu não teria aproveitado aquela oportunidade. Certo, é isso aí. E aí, continua. E aí eu me qualifico e aí ele resolve entrar para a vida política, né? Inicialmente ele queria ser candidato a prefeito, mas aí, por uma questão partidária, ele, naquele momento, acabou apoiando o Francis na primeira eleição 2012. do Francis. E aí ele me conduz pro eleitoral. Eu falei, você vai ser advogado na época, junto com o professor Zé Renato, colega nosso, brilhante eleitoralista, né, reconhecido no estado inteiro. Quando ele parou de advogar, e aí ele foi assumindo as funções da Unemat, ele passou muitos clientes para você? Ele passou e também... Ele tava parando de advogar. Isso, ele virou reitor. Isso, ele me passa uma parte da carteira dele e ele também me direciona a partir dali as demandas que ele necessita, entendeu? Porque a pessoa, quando começa a participar de gestão pública, começa a ter problemas. O Ministério Público vai começar em determinado momento, demandar situações administrativas da própria gestão pública, e ele começa a passar para mim também, entendeu? Então a gente começa a ganhar um corpo, ganhar uma atuação já no direito público, né? A gente gostava do direito tributário, mas aí a gente começa a abrir para o direito administrativo e acaba culminando de cair no direito eleitoral, que é quando ele resolve entrar definitivamente para a vida política.
apoia o prefeito, o ex-prefeito Franz, na primeira campanha dele, se não me engano, pelo PSDB, isso? MDB. MDB, né? Depois que ele muda, né? É o MDB. Isso. E aí eu vou trabalhar junto com o Zé Renato na campanha do Franz, na primeira campanha, que era contra o Dr. Leonardo. Foi uma campanha acirradíssima, extremamente complexa. Mas antes da gente ir pra isso, você gostava de direito eleitoral? Tinha na faculdade? Já não? Tinha. Eu tive, mas não sei se na sua época já tinha. Quem lecionou pra mim foi o Zé Renato. Entendi. Foi meu professor de direito eleitoral. Excelente. Mas você gostava? Sim. É assim... Você sempre gostou de política? Vamos falar assim. Aí que tá o X da questão. Eu sempre falo lá em casa, eu nunca ninguém vai me ver candidato. Mas nos bastidores vai. Mas eu sempre vou estar na política. Eu até ouvi uma vez, o Dr. Geraldo Fidelis, uma vez me confidenciou que ele adora política. Sim. Ele adora política. Na época, inclusive, que ele era juiz eleitoral aqui na nossa comarca. Ele adora política, mas ele nunca vai poder fazer política partidária por conta da função dele. Mas ele adora política. Só quando aposentar, né? Talvez quando aposentar. Não sei se vai, né, ele vai ter... Eu vou entrevistar ele daqui uns dias. Abre a audiência. Eu vou entrevistar ele e a Fernanda, a esposa dele, que passou esse dia no concurso de juíza. Juiz federal. Entrevistar os dois juntos. Vamos falar. Então, assim, eu sempre gostei de política. E uma coisa que eu percebo também, assim, eu gosto de direito público. Então, por exemplo, direito tributário, o direito administrativo, entendeu? O eleitoral. Então, são áreas que fazem parte do direito público ali, substantivo, que eu entendo que é o ramo que eu gosto de trabalhar. E é o ramo hoje que eu atuo bem fortemente dentro do meu escritório. Então, gira em torno dessas matérias, o administrativo, o tributário e o eleitoral. Mas deixa eu dizer uma coisa pra você. E essa eleição de 2012, como é que foi a experiência? Ela foi, com certeza, um divisor de água, né? Porque quando eu caio e eu entro no escritório do Zé Renato, que já tinha experiência de eleição, já era um advogado renomado, e a gente aceita o desafio de ir lá e fazer a assessoria jurídica do ex-prefeito Franz. E foi uma eleição muito difícil, por quê? Porque o Francis, ele era um debutante na política, né? Ele não tinha ainda nenhuma atuação, nenhuma participação, nenhuma campanha, era a primeira campanha dele, isso era conhecido como empresário. Então, quando a gente inicia a campanha, a gente inicia nas pesquisas bem atrás, e o Dr. Leonardo, ele sempre foi uma pessoa de extremo carisma, né? Até hoje, todo mundo sabe do carisma que ele tem, e ele já vinha com um trabalho muito bom na medicina pública, no SUS, né? Ele tinha bem o slogan do médico da família. Então ele já tinha uma massificação no eleitorado, coisa que o Francis não tinha. Então naquela época era um período maior, de campanha por era 60 dias, então foram 60 dias intensos de campanha, realmente foi... Já era 60? Era. Foi o primeiro, então. Era 60. Só que assim, eram 60, definitivamente 60. Hoje é 30. Hoje na é 30, prática. Na prática é 30, exato. Encurtou mais ainda, né? A gente tava 90. Ainda. Então, assim, exato, 90 veio diminuindo. Então, foi muito tempo de campanha, uma campanha muito dura, ali no dia a dia, ali de representações e ações de investigação. O jurídico Leonardo também judiou. Quem foi dele? Foi de Cuiabá? Foi de Cuiabá, foi um pessoal de Cuiabá. Agora eu não consigo me recordar o nome, porque em 2002 já tem um tempo. Você estava falando da simpatia do Dr. Leonardo, vou fazer um parênteses aqui. Eu entrevistei o Dr. Leonardo, Francis, Pedro Henry, deputado Júlio Campos. Daqui um dia eu devo entrevistar. Inclusive dizer aqui, os pré-candidatos a prefeito estão todos convidados para vir aqui em julho fazer uma rodada com todos, o Central das Eleições aqui no Canelas Podcast. O Dr. Leonardo e o Francis são uma antítese do outro. O Leonardo é muito simpático. Conversa, brinca, ajuda a arrumar as coisas aqui, tudo. O Francis é mais tímido, né? Ele é mais reservado, mas... E foi a disputa dos dois, né? Foi muito interessante a disputa. E assim, foi uma cruzada, porque como a gente estava inicialmente atrás das pesquisas, a gente teve que trabalhar muito. O Francis teve que trabalhar muito, andar muito, né? E o professor Adriano apoiou o Na Francis. época, o Adriano apoiou o Francis. Foi definitivo, foi fundamental, 300 votos de diferença. Decidiu a eleição, sem dúvida nenhuma. Certo. E então, professor, você nunca quis ser, o incentivo foi do professor Adriano. Eu não diria que eu nunca quis ser, eu não imaginava ser. Não imaginava, não passava assim, agora eu quero ser professor, não.
Mas é... E hoje você não quer largar de jeito nenhum. Ah, não, hoje não largo. Não largo. É gostoso, né? Dar aula é gostoso. É rotina também, vai aprendendo, né? Você tá ali podendo ensinar as pessoas, podendo passar, transmitir conhecimento, né? Aí, por exemplo, vejo você hoje. Você é uma pessoa que está formada, que virou um profissional, e assim a gente tem centenas que a gente vê. Ontem mesmo, onde eu estava na Câmara de Mirassol e tive uma notícia muito legal. Câmara de Vereadores. Câmara de Vereadores de Mirassol. A gente assessora a Câmara numas CPIs que estão acontecendo lá. E estava lá o procurador do município de Mirassol. E é o Fernando, é um ex-aluno meu. Quando eu topei, eu falei, Fernando, o que você está fazendo aqui? Ah, professor, eu assumi aqui, eu sou procurador-geral do município de Mirassol. Eu falei, poxa, né? Você vê, isso é muito bacana pra gente. A gente sabe que a gente participou, ainda que minimamente, na construção do caminho daquele profissional. O vice-prefeito de Mirassol estudou aqui no Unemate também. É o Jeffer, né? Estudou junto com o Hernani, aqui do Segato Barbecue. Ah, tá. O Hernani, eu fui orientador da monografia dele. Que hoje é chefe de gabinete do Landim. É assessor do Landim hoje. Do Landim, lá na Câmara, isso. Exato. Maravilha. Vamos falar um pouco agora sobre o tema que todo mundo quer saber, sobre as regras da pré-campanha e da campanha. Vamos lá. Muita pergunta aqui, o pessoal perguntando. Você acha que com a internet aumentou muito o número de fake news nas campanhas eleitorais? Vamos lá. Fake news. Junto com a inteligência artificial. Tá. Fake news e inteligência artificial. Primeira coisa, antes da gente falar da fake news, vamos fazer um parênteses aqui sobre inteligência artificial, porque acabou no senso comum ficando atrelado fake news à inteligência artificial, como se toda a inteligência artificial fosse fake news. E não é. Tanto é que a legislação eleitoral hoje, ela permite que os candidatos e, inclusive, os pré-candidatos possam utilizar a inteligência artificial nas suas propagandas eleitorais. Mas, com a ressalva de que, se o candidato ou pré-candidato for utilizar a inteligência artificial, ele tem que deixar de modo expresso na propaganda que foi utilizada a inteligência artificial. Tá, mas vamos lá. Corta para essa câmera aqui. Já tá, acho que já tá. Para o pessoal entender bem. O que é inteligência artificial nesse caso das eleições? A inteligência artificial é você poder se utilizar de mecanismos eletrônicos para produzir conteúdo para a campanha eleitoral. Como assim mecanismos eletrônicos? Animações, utilização de slogans de forma estilizados. Isso são formas de inteligência artificial. Certo? O que não pode... Quer dizer que uma máquina que criou isso? Sim. Uma máquina criando... humana. Exato. Uma máquina criando a sua propaganda. Isso é permitido, com a ressalva de que o candidato tem que, na propaganda, informar ao usuário que está vendo a propaganda que foi produzido com inteligência artificial. Você tem como dar algum exemplo para elucidar? Eu não tenho um exemplo porque, sinceramente, eu não vi ninguém usando ainda. Mas isso seria para rede social e para tempo de TV? Tempo de TV também vai ser possível. Não está sendo utilizado porque ainda não está disponibilizado, ainda não está permitido, mas no momento correto vai poder ser utilizado. Mas pode continuar. Como que são as regras disso na inteligência artificial? Então, você pode fazer, mas você tem que deixar de modo expresso que aquela propaganda ou aquele fragmento de propaganda ele foi usado à inteligência artificial. Beleza. Só isso. Tem um recado aqui na TV. Pronto. Essa propaganda foi criada por inteligência artificial. Bom. Morreu, certo? Morreu. Agora, o que não pode? Duas coisas. A fake news e o deepfake, que também é utilizado a inteligência artificial. Olha, Hamilton, você é bem mais velho que eu, mas você está bem mais atualizado que eu. Eu não sei nem o que é deepfake. Já vou explicar aqui, mas vamos lá, devagar. Vamos lá. No mundo de hoje, tanta informação, tanta desinformação, no mundo da pós-verdade, como que você define o que é uma fake news? A fake news é justamente a desinformação. Aquela notícia que você sabe que é inverídica, mas você divulga de forma a massificar aquela notícia. Sabe que é mentira. Sabe que é sabidamente inverídico. É desinformação. Fake news é desinformação. Dá um exemplo. Vamos dar um exemplo. O Thomas é candidato a presidente do Brasil. É inverídico isso.
Mas você divulga tanto isso que lá no fundo do bairro Massa Barro vai ter gente que vai acreditar que o Thomas é candidato a presidente. Isso vai prejudicar de algum jeito. Isso é um crime? Isso é crime. Isso tem tipificação na legislação eleitoral como crime, além de ser propaganda eleitoral ilegal. Mas qual que é a punição? Multa? Multa, você tem poderá sofrer, quem for candidato poderá sofrer processo de cassação de registro ou até mesmo de diploma se chegar a ser eleito, e você vai responder ação penal pelo crime tipificado na lei eleitoral. Entendi. Pela divulgação, pela produção e divulgação de fake news. Não é só quem produz. Quem divulga também pode ser enquadrado na legislação eleitoral. Certo. Então fake news é uma coisa que a gente sabe que é inverdade. Mas, por exemplo, nós estamos num grupo de WhatsApp bem grande. Aí uma pessoa manda lá. Se for um celular frio, não tem jeito, né? Não tem jeito. Ó, uma grande dificuldade que a gente tem no combate da deepfake, da fake news, é a aplicação da legislação no caso concreto. Por quê? A legislação hoje, principalmente na eleição passada de presidente, que foi, sinceramente, foi um show de fake news de ambos os lados, não tem nenhum santo nessa história. Então, o TSE, juntamente com os legisladores, eles criaram uma legislação para tentar combater o fake news. Inclusive, o TSE hoje ele tem um órgão de controle de fake news que é interligado com todos os TREs do Brasil. Só que o que acontece? Essa legislação ela é muito voltada para o âmbito nacional. Você imagina o seguinte, Thomas. Você divulga um fake news aqui em Cáceres, num grupo em 10 grupos de WhatsApp. Até o responsável, a vítima do fake news conseguir acionar a justiça e a justiça conseguir dar uma resposta... Já foi feito prejuízo. O prejuízo é imenso. O prejuízo é imenso. Hoje, uma representação eleitoral, para conseguir ter uma decisão e conseguir chegar a algum destino, é no mínimo de 5 a 10 dias. Imagina isso dentro de grupos de WhatsApp sendo divulgados maciçamente, sendo replicados maciçamente por usuários. Então, assim, sinceramente, o maior problema da fake news é conseguir aplicar a legislação nos casos próximos, nos casos regionais nossos aqui. Conseguir coibir com efetividade. Com efetividade. A legislação, ela existe, mas o problema é conseguir dar efetividade a essa legislação aqui, na ponta, entendeu? Na municipalidade, nos bairros, nos WhatsApps que a gente vive hoje o dia a dia. Peraí que tem uma pergunta aqui que eu pulei um pouquinho. Você, quando começou a advogar, você tinha algum sócio? Quando eu comecei, o primeiro escritório que eu abri aqui em Cáceres, eu tinha como sócio o Luiz Mário Castrilon. Que hoje trabalha na Águas. Na Águas, sei. Isso. Amigo meu, pessoal. E também o Dr. Kelso Júnior. Eram os dois sócios que eu tinha. Kelso. Ele advoga até hoje? Advoga. A gente tinha a gente alugava uma estrutura que era o antigo escritório do Dr. Átila Gattais. Onde que era? É do lado da... Pode falar o nome da empresa? Pode, do lado da Só Persianas. Ali perto do Juba do Centro. A história era ali? Era ali. Entendi. Só Persianas foi parceiro aqui do programa. E aí vocês advogaram quanto tempo juntos? Olha, Thomas, foi alguns anos ali. Acho que uns 4, 5 anos ali, mais ou menos. Eu não sei me recordar exatamente o tempo que a gente permaneceu junto. Aí depois você foi advogar sozinho? Aí eu adquiri o prédio, que é o meu prédio hoje, junto com o Luiz Emídio, primo do Luiz Mário. Luiz Emídio Dantas. Certo. Que hoje é professor na Unemate. Então a gente ia abrir em sociedade, a gente adquiriu o prédio em sociedade e a gente abriu um escritório. E aí eu fui para lá e fiquei sozinho. Então, vou só mostrar aqui. Essa é a empresa hoje do Hamilton Lobo, do Danilo. Isso. Pode continuar. E aí até chegar nessa história. Isso, até chegar aqui. Aí eu fiquei ali sozinho. O Luiz Emídio era meu sócio no prédio, mas só eu que estava advogando. O Luiz Emídio estava com algumas questões em Cuiabá para resolver. Ele falou, Milton, vai na frente, abre lá, que depois a gente vai ver. E aí o Luiz Emídio, nesse meio caminho, ele decide que ele não quer mais advogar e quer se dedicar à docência, quer se dedicar ao Unemate. Já tinha passado no concurso? Ainda não, nesse momento ainda não. Ele estava apenas como professor contratado. Mas ele resolve investir nessa... E o Danilo te deu aula?
Danilo me deu aula. Deu aula pra mim também? O Danilo, ele me deu aula de processo penal 1 e 2. Penal. E ele, ó, eu vou confidenciar aqui o meu sócio. E vai estar cobrindo alguém, porque ele dá processo civil, né? Civil. Meu sócio, ele fazia, Thomas, prova oral. Fazia prova oral. Tinha que ir lá na sala e fazia prova oral. Mas na minha época não mais, então. Ele mudou. Fazia prova oral. A gente tinha que fazer prova oral. Você foi bem? Não, graças a Deus a gente conseguiu ser aprovado nas disciplinas dele. Mas eu sempre cobro isso, ele pedir fazer a prova oral com a gente. Mas aí você me fala uma coisa. E como que foi encontrar o Danilo e ser sócio dele? Então, aí estávamos com o Luiz Emídio, e o Luiz Emídio, em algum momento, ele decide que ele não queria mais advogar, que ele queria se dedicar à docência. E ele fala, Milton, se você souber de alguém que quer comprar a minha parte no escritório, eu estou disposto a negociar. O Luiz Emídio. O Luiz Emídio. E aí, numa conversa casual com o Danilo ele estava... Lá no departamento? Não, na época do mestrado. Eu lembro até que foi numa conversa que a gente estava tendo numa padaria que tem na frente da Unemat, que a gente estava tomando um café, no intervalo de uma aula do mestrado. O Danilo vem... Na Poesia. Na Poesia. Que também era parceiro aqui do antigo podcast. Aí o Danilo vem e fala assim, o Danilo estava encerrando a sociedade com o saudoso advogado Marionelli. Isso. Então ele estava encerrando essa sociedade. Começou com o Marionelli, né? Isso. Aí ele falou assim, Hamilton, eu tô um pouco em casa, tô um pouco na gráfica da família da minha esposa, então eu tô procurando um espaço, se você souber, e fala isso. Eu falei, Danilo, eu tô num prédio próprio, que tenho sociedade com o Luiz Emídio, e ele tá vendendo a parte dele. Se você quiser negociar com ele, pra mim não tem problema. E nessa época chamava como o seu escritório? Nessa época, não tinha. Era Milton Lobo Advocacia. A Milton Lobo não tinha ainda uma empresa constituída. Então aí vocês conversando de bobeira. De bobeira. Deu rock. Aí deu negócio. Aí logo depois o Luiz Emídio me entra em contato. Fala, Milton, o Danilo tem interesse em comprar a minha parte no escritório. Eu posso negociar com ele pra você não ter problema? Eu falei, não, tá tranquilo. Inclusive, eu que falei pra ele que poderia... Negociar tudo, prédio, as ações, tudo? É que, na verdade, na época, a gente não tinha pessoa jurídica constituída. Então, a negociação girava em torno do prédio. Da estrutura as ações, não? As ações, não. Entendi. O prédio era de vocês dois? O prédio é meu e do Luiz Emídio. Certo. Entendeu? Aí eles negociaram, deu certo. E o Danilo vem pro escritório. E aí o Danilo vem e fala, Milton, e agora? Vamos construir uma sociedade? Eu falei, vamos. E aí a gente constrói a Atali Lobo, né? Cria a empresa, né? Submete a OAB, o contrato social, a OAB aprova, e aí a gente inicia o Atali Lobo. E aí? E aí? Que ano? Já tem uns 2005, 2015 eu fiz o mestrado, vai ter uns 7, 8 anos isso. 8 anos. Aqui é naquele lugar? Oi? Que é onde é hoje? É hoje. É aquele lugar ali. Sempre foi ali. Pra quem não sabe, o escritório Atali Lobo fica ali perto da Mapili. Isso. Né? Lá do Kumon. Como é o nome da rua? 6 de outubro. 6 de outubro no 72. Certo. E aí, essa Atali Lobo, não Lobo e Atala, como que foi a ideia? Porque justamente pelo alfabeto, né? O A vem primeiro, então Atala e Lobo, né? E lá vocês fazem todo tipo de ação? Olha, Thomas, hoje a gente tem uma estrutura que a gente consegue abraçar um leque bem interessante de ações. Só que não é todos os tipos. Por exemplo, ações previdenciárias a gente não faz. O trabalhista, a gente faz o trabalhista patronal, né? Que é uma atuação... Pelo patrão, para quem não entendeu. E aí, lógico, vem a questão de administrativa, as ações civis a gente faz, então a gente... E criminal? O criminal não é uma área que a gente faz captação, mas lógico, se um cliente necessita, a gente está pronto para atender, né? Um cliente que já é de vocês. Já é da gente, a gente tá Mas não é a praia assim muito. Não é o foco nosso, né? Não é o carro-chefe de atuação. O carro-chefe da Atali Lobo é o quê? É empresarial, eleitoral e pública. Exatamente. Entendi. O Danilo também. O Danilo faz muito o empresarial, né? A gente tem, assim, muitos clientes que são ligados, são empresas que, inclusive, são mensalistas, que a gente já faz parte do dia a dia dessa empresa, entendeu? A gente tem uma atuação muito forte nisso. Tá certo. Esclarecido, pode voltar, por favor? Seguindo aqui,
Logo vou trazer o Danilo aqui para falar. O Danilo escreveu um livro sobre armamento, né? Ele é um especialista nesse tema. Legal. Tem de cabeça, números, ele Prazer aqui preparado daqui a um para tempo. isso. Vamos lá, voltando aqui. Seguindo, deepfake, o que é? Deepfake. Então vamos lá, só para quê? Porque eu vou fazer um vídeo curto depois. Fake news é uma coisa que é necessariamente, sabidamente mentira. Sabidamente inverídico. Isso é fake news. Isso é fake news. Isso é proibido. Certo. É crime. Mas, por exemplo, esse dia eu vi um vídeo no WhatsApp, o pessoal criticando. Um vídeo, assim, sem autor, criticando a prefeita Eliane. Não vai reeleger, tal. Isso seria crime, não? Não. A crítica, ela é permitida. Mas agora na pré-campanha, Sim, sem problema algum. Em qualquer momento você pode fazer crítica. não pode ofender. Não pode caluniar. E se virar chacota, uma montagem. Também não pode. Inclusive, temos recentemente em Cuiabá, o deputado federal Abílio Brunini foi condenado. Do Abílio, né? Do Isso, Botelho, né? Porque Sim. pegou uma imagem do Botelho em família e fez uma montagem com chacota. Botou o nariz de Pinóquio no Botelho na família dele. E ele postou? Ele postou. Que loucura. Exato. Foi multado. Foi multado em R$60 mil. Certo. Vamos lá então. O que é deepfake? Deepfake. O deepfake é quando você... Eu não sei, eu nunca ouvi falar isso. Mas eu vou falar, Eu você devo saber o que você é, vai aham. saber. É aquela situação em que você cria a voz ou a imagem de uma pessoa em um contexto diferente. Eu pego o Thomas e eu crio a voz do Thomas falando algo que o Thomas não falou. Nossa, que loucura. Pois é, isso é extremamente perigoso. E, sinceramente, eu como advogado eleitoral, estou muito preocupado com o que vai acontecer lá no período de campanha. Mas é um computador que muda? É uma inteligência artificial. Que loucura. E nada é verdade, né? Se acontecer isso. Exatamente. É uma pós-verdade. Nada é exatamente. verdade. Você pode construir narrativas a partir da própria pessoa. Você vai usar a pessoa para falar algo que ela não falou. Isso é grave. Isso é extremamente grave, entendeu? E isso pode atentar à nossa democracia. Porque você pode deixar de eleger pessoas sérias, comprometidas, com a utilização desse instrumento, que é um instrumento ilícito. Isso que chama deepfake. Deepfake. Tá, deepfake é alterar a voz, né? Alterar voz ou imagem de pessoas. Tô vendo aqui mesmo o significado. Certo. Qual que você diria que é a maior dificuldade de direito eleitoral? De ação eleitoral? Dificuldade em que sentido? Em obter êxito? Isso. Em obter êxito, Produzir prova? O que você acha? eu acho que dar efetividade às decisões judiciais. Eu acho que isso. Você consegue hoje, a Justiça Eleitoral, ela consegue dar a resposta jurisdicional. Você entra com um pedido, ela dá uma decisão. Perfeito. Mas a Justiça Eleitoral dar a decisão Não quer dizer que chegou no mundo real. não quer dizer que chegou no mundo real. Ou então não quer dizer que chegou no mundo real no tempo que deveria ter chegado. Isso é o mais difícil. Por exemplo, aqui nós vamos ter eleição dia 6 de outubro, aniversário de Cáceres, né? O Canelas Podcast vai cobrir essas eleições. Se tiver uma fake news no dia 5 de outubro, não tem o que fazer, né? Então, mas eu não falo nem no dia 5. Se tiver uma fake news no dia Primeiro, já é difícil. Já é difícil. não Então, tem assim, jeito, né? infelizmente, eu vejo com muita preocupação, assim, do fundo do meu coração, eu vejo com muita preocupação como vai ser essa eleição com relação a fake news e com relação a deepfake e a efetividade das decisões judiciais. E qual que você diria que é uma dica pro nosso eleitorado que nos assiste aqui, nossos telespectadores, para eles não serem enganados? Qual seria a dica? Checar. Assim, a gente acostumou... O brasileiro, ele é muito simplista. Então, quando chega um vídeo, um texto, a gente não tem o hábito de buscar saber se aquele vídeo, se aquele texto é real. A gente quer primeiro já mandar pro grupo da família, já quer mandar pro grupo do futebol, já quer mandar pro grupo do churrasco. Olha aí, olha aí, olha aí. Nem checa nada. Ninguém checa nada. E aqui ninguém... Principalmente se favorecer o seu pensamento, né? Exato, exatamente. Claro. Então, assim, a gente não... Então, esse é um problema. Então, se você não quer incorrer numa situação de ser propagador de fake news ou de deepfake, faça a checagem. Vá na internet, pesquise o fato, veja se realmente aconteceu. Se você conhece a pessoa, entre em contato com a pessoa. Se você conhece uma pessoa próxima a essa pessoa, entre em contato, busque saber o que está acontecendo. Até porque, Thomas, tem uma ressalva nisso aí. A legislação eleitoral, ela não atinge somente os candidatos ou pré-candidatos.
ela atinge terceiras pessoas também. Então, uma terceira pessoa que não faz parte do processo eleitoral poderá sofrer penalidade da lei eleitoral, ser multado, entendeu? Ter que responder à ação penal por cometimento de crime na seara eleitoral. E você diria que hoje, você acha que... Como que eu vou te fazer essa pergunta? Já tá até na anunciação que a gente fez, assim, pra anunciar esse podcast com você. A pré-campanha é uma coisa e a campanha é outra. Certo. Certo? Certo. As regras são mais ou menos parecidas? Como é que funciona? Uhum. A pré-campanha ela já existe há alguns anos na nossa legislação. Ela não é nova na legislação. Mas ela passou a ser utilizada de uma forma mais intensa de umas 2 eleições para cá. E eu tô vendo que esse ano ela, vamos falar no jargão aqui popular, ela bombou. Até porque encurtou o tempo da campanha, Exato. Né? Ela bombou. Eu até imagino, viu, Thomas, assim, fazendo uma futurologia aqui, que é possível que nas próximas eleições a justiça eleitoral, que ela tem o poder de editar normas, e os legisladores eles vão começar a criar mais normas com relação à pré-campanha. Por quê? Porque o que a gente tem hoje? A gente tem uma pequena legislação na lei das eleições, alguns artigos na lei das eleições que tratam de pré-campanha. E fala o que pode na pré-campanha. Você pode fazer menção à sua pré-candidatura, anunciar que você é pré-candidato, isso é permitido. Certo, eu já falo aqui, né? Eu não vou ser candidato esse ano. Mas, por exemplo, se eu fosse colocar lá no meu Instagram, no Facebook, Thomas Canelas, pré-candidato a vereador, pode? Totalmente permitido. Entendi. Sem problema algum, isso é permitido. E o que mais que você pode? Você pode fazer menção ao seu passado, o que você é, quem você foi, o que você fez, qual a sua produção, qual o seu trabalho prestado. Isso pode ser feito. Como naquelas montagens. Quem é falando de tal, né? Enfermeiro, tem tal idade, pai, tipo exatamente. Isso. Até mesmo quem, por exemplo, já foi gestor público pode, inclusive, falar o trabalho prestado, o serviço prestado. Isso é permitido. E você pode também fazer menção ao que você pretende fazer. Eu quero ser vereador por isso, por aquilo. Eu quero ser prefeito porque eu quero fazer isso ou aquilo. Tem uma ideia por isso e aquilo. Tem uma ideia de fazer tal coisa para educação. Tipo então você pode falar o seu passado e você pode falar o seu futuro. E você pode mencionar a sua pré-candidatura. Isso é o que é permitido. Uhum. Ah, mas e as regras da campanha eleitoral se aplicam na pré-campanha? A jurisprudência da Justiça Eleitoral, ela sinaliza nesse sentido. Que não é porque não existe um regramento robusto, específico para o período de pré-campanha que está tudo solto. Não. As regras que se aplicam no período eleitoral se aplicam na pré-campanha. Mas, por exemplo, vamos para a prática aqui. Fica à vontade. Antes de falar aqui dos nossos patrocinadores do programa, mandar abraço aí pro Edinho da Espetaria Boi na Brasa, para a Daiane da Adele Beauty Center, para a Ivone da Casa São Paulo, para o Félix da Contatos Comunicação Visual, ao pessoal do Esquinão Auto Center, ao Palácio das Tintas, a Peixaria dos Reis, a Clínica Spa do médico Félix Alvarez, a Gesso e Companhia, ao Lava Jato Top ali na Praça Duque de Caxias e a Terra do Fogo. E agradecer aí o meu primo corretor de imóveis, Toninho Maia, que deu essas canecas aqui pro nosso programa do Canelas Podcast. Primeira vez usando hoje. Seguindo aqui, Hamilton, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Uma pessoa fez uma pergunta. Adesivar carro não tem problema nenhum na pré-campanha. Problema nenhum. Mas, por exemplo, Thomas Canelas. Se eu escrevesse vereador, aí não pode. Aí não pode, porque aí E se eu fosse vereador? Também não. Nem se fosse? Nem se for. O uso de adesivo fora do período eleitoral, ele tem que ser a menção apenas à pessoa. Não ao cargo pretendido. Mas da profissão também. Doutor Thomas Canelas. Pode, aí tudo, mas não ao cargo pretendido. Entendeu? Isso não pode. E se for uma empresa? Tem vários aqui em Cassis. Usar o nome da empresa? Se eu fosse dono do Tutu, não, Thomas pode, do Tutu. Isso é permitido. Inclusive, isso já permite, inclusive, utilizar isso como nome de urna. Uhum. Nome de urna. Professor, tranquilo. Professor falando de tal. Doutor. E quando é ex? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui legal, mas vamos falar sobre isso aqui. O juiz Moro,
No santinho dele, acho que era juiz Moro da Lava Jato é senador pelo Paraná. Ele colocava na urna juiz Moro, juiz Sérgio Moro. Devem ter embargado, devem ter ido contra, a né? juíza Selma também, se não me engano, juíza colocou Selma na propaganda eleitoral dela, juíza Selma Arruda. Pode também. Pode, sem problema. Mesmo a se única for coisa isso. que não se permite é a utilização do nome do órgão público que é vinculado. Porque juiz pode ser juiz de futebol, né? Eu posso colocar... nós tivemos o candidato a presidente, Padre Kelmo. Padre Kelmo. Padre Kelmo, entendeu? Então é a condição dele. Ele falava pastor tal, pode, tudo. Pode, isso pode. Nós temos um vereador... Pastor, Pastor Júnior. Então isso é permitido. Eu só não posso vincular o nome do ente público. Particular pode, o público eu não posso. Eu não posso colocar... Hamilton Anemate, não. Hamilton Anemate. Aí não pode. Aí não posso. Tanto é que o professor Adriano era professor Adriano Silva, né? Só isso. Só isso. Entendi. Doutor Leonardo. Doutor Leonardo do SUS não pode? Não pode. Doutor Leonardo do PSF. da UPA, do PSF, da família, não pode. Não pode. Nem na campanha. Nem na campanha. Entendi. Justamente porque não pode na campanha, não vai poder também na pré-campanha. E me diz uma coisa aqui. O que é a regra de ouro na pré-campanha? Regra de ouro da pré-campanha é exatamente isso que nós estamos falando. As regras que se aplicam durante o período de campanha, durante o período eleitoral, também se aplicam ao período de pré-campanha. Eu costumo dizer... Não, mas é diferente. Por exemplo, eu não posso pedir voto na pré-campanha. Não, eu vou chegar lá. Eu costumo dizer, as pessoas têm uma falsa noção de que o período de pré-campanha é um período mais frouxo. Aí eu posso fazer o que eu quiser. Pelo contrário. Por quê? Porque além das regras do período eleitoral, que se aplicam na pré-campanha, eu também tenho as regras da pré-campanha, que é o não pedir voto. Então acaba que durante o período de pré-campanha acaba sendo mais engessado. E isso já tem gerado problemas que nós já sabemos, por exemplo, a questão da juíza Selma, que foi cassada por problemas na pré-campanha. O atual senador Moro está respondendo a processo no TRE, foi absolvido, agora vai responder no TSE por problemas na pré-campanha. Porque justamente as pessoas acabaram tendo uma falsa noção de que a pré-campanha poderia fazer mais do que na campanha, e não é assim. Entendi. Não é assim. Entendi. Entendeu? Vamos dar um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Voltando aqui, pessoal. Vamos lá, então. Hamilton, algumas dúvidas que mandaram para nós. A pessoa pode, na rede social dela, pedir voto não na pré-campanha? Não, em hipótese alguma. E é interessante a questão de pedir voto na pré-campanha, porque é vedado, é proibido o voto expresso. E a jurisprudência da Justiça Eleitoral já começa hoje a combater o que eles chamam de palavras mágicas. O que são palavras mágicas? Como você não pode fazer o pedido de voto expresso, algumas pessoas começaram a dissimular o pedido de voto. Fazê-lo de forma implícita. Pedir apoio. Isso não ajuda. Pode? Não. Muita gente faz, hein? Conta com o seu apoio. Faz. Então, é muito sensível isso, entendeu? Tênue, né? A Cassius precisa... Renovação. Precisa de uma ajuda. A Cassius precisa de mim, Renovação. Entendeu? Então, é uma forma de você mostrando que você quer que as pessoas votem em você. Mas se uma pessoa fazer isso, qual que é a punição pra ela? Ela pode ser punida por propaganda extemporânea. É multa. É multa. Começa com R$5.000. Mas não caça o registro. Depende do volume. Veja bem, sim. Qualquer ação ilegal pode ser utilizada para caçar registro. Se desequilibrar, né? Se desequilibrar. Então vai depender de volume, vai depender de potencialidade. Se desequilibrar o processo eleitoral. O processo eleitoral. E aí entraria o abuso de poder. Sim. O poder econômico. É uma forma. Tá. Ou político. Tá. Aqui, vamos lá. Daqui a pouquinho o vereador Cesare Pastorella mandou umas dúvidas também. Como que funciona? A pessoa, então, ela não pode pedir nem apoio na rede social. Não, ela tem que fazer menção à pré-candidatura dela. Ela pode falar do passado dela e ela pode falar o que ela quer para um projeto que ela quer fazer, pode, de boa. Isso são esses 3 pés. Menção à candidatura, passado e a projeção de futuro. É isso que pode divulgar na pré-campanha. Ele pode, por exemplo... E se alguém pedir voto para ele? Aí não tem jeito. Olha, veja bem. O que tem que ser avaliado é se aquela pessoa... A má fé. Exatamente. Tem se está vinculado ou não àquele candidato, se está orientado ou não para aquele candidato, ou se existe uma má fé. Então é difícil você falar em tese.
tem que olhar realmente no caso concreto. Entendi. Mas e a pessoa que vai lá na rede social e ela esculhamba alguém da política? Olha, já é bem pacificado na legislação. Seria um não voto, né? Na legislação que você pode fazer críticas a pessoas públicas. A pessoa, quando se submete ao meio público, ela tá à disposição de ser criticada. Claro. Inclusive críticas ácidas. Mas tem um limite. Tem o limite da honra. Você não pode cometer crime contra a honra. Você não pode caluniar, você não pode difamar, você não pode injuriar. Se você fizer isso, você está cometendo crime penal, tipificado no Código Penal e também tipificado na legislação eleitoral, se tiver cunho eleitoral. Mas, por exemplo, se a pessoa, vou te dar um exemplo aqui. Se ela pegar e fazer o seguinte, ela xingar um pré-candidato, aí não pode. Xingar e você está cometendo crime contra a honra. Mas aí não tem nada a ver com eleição isso. Tem nada a ver. Aí é crime, seara criminal. Entendi. E o que é o financiamento público de campanha? Financiamento público, muito interessante. É a chamada vaquinha virtual. É algo também que já existiu nas últimas campanhas, mas não foi tão divulgado. E agora, com a evolução, a introdução mais maciça da internet na campanha eleitoral, acabou que está sendo mais divulgado. O que acontece? Os pré-candidatos, a partir do dia 15 de maio... A partir daqui uns dias. Semana que vem. Eles poderão contratar empresas que são autorizadas e registradas pelo TSE, isso vai ser divulgado pelo TSE, para que essas empresas possam gerir uma vaquinha virtual. O que é isso? Vai se criar uma poupança para aquele pré-candidato, para que pessoas comuns dá R$50, possam doar valores para aquele pré-candidato. Mas tem limites, claro. Aquele valor que foi depositado na vaquinha virtual de determinado pré-candidato, ele só vai poder ser utilizado no período de campanha, depois de feito o registro, retirado o CNPJ de campanha, fazer a abertura da conta de campanha e emitir o recibo de doação. Mas o pré-candidato... Aí transfere o dinheiro para utilização no período de campanha. Mas o pré-candidato, nesse caso, ele vai contratar uma empresa. Ele vai contratar uma Já empresa. é um gasto eleitoral, então. Não. Por quê? A empresa ela não vai ser custeada agora. Ela vai ter a movimentação dela, ela vai gerar o pagamento dela lá durante o período de campanha. Mas não arrecadar nada. Se não arrecadar nada, eu entendo que a empresa trabalhou de graça. Vai ser inócuo, né? Tanto para a empresa quanto para o pré-candidato. Mas a empresa não ganhou nada nesse caso. Não ganhou nada, não vai ganhar nada, entendeu? Ela vai ganhar, na verdade... Se arrecadar R$100, não ganha não. Vai ser um percentual em cima do valor de arrecadação. Tá. Limite de gastos. A pessoa não pode gastar o que quiser na campanha, na pré-campanha. Não. Essa vaquinha aí, qual que é o limite? Não, veja bem. A vaquinha, ela não entra como gasto da pré-campanha. Ela entra gasto para campanha. Para campanha. Ela só é permitida fazer agora porque você tem como trabalhar durante esses meses para criar uma poupança para quando começar a campanha você já ter algo. Mas qual que é o limite? Não existe um limite fixado. O limite vai ser fixado pelo TSE em julho, que é onde ele vai dizer os limites individuais para os cargos. Mas o cara vai ter as feridas... Eu posso... Vou dar um exemplo, uma figura pública aqui, Nicolas Ferreira. Certo. Se ele fosse pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte, ele ia arrumar muito dinheiro, claro. Certo. Aí o cara não pode doar $1 milhão lá. Não, aí você vai ter os limites individuais de doador. Né? Cada doador ele tem um limite individual, que é um percentual do seu imposto de renda no exercício anterior. Não, então, mas se for um bilionário, pode. Se for um bilionário... Sim, se ele tiver isso constando no seu imposto de renda, ele vai poder. Né? Lógico que também o receptor tem um limite de recepção de doação. Você não pode extrapolar. Se você extrapolar, o dinheiro vai para o fundo público, entendeu? Certo. Vamos fazer agora um vídeo curto sobre isso. O que aconteceu nesses casos famosos? A juíza Selma. Você sabe desse caso? Sei. O que aconteceu? A juíza Selma, ele tem um Mato Grosso em 2018 e ela foi cassada e fizeram nova eleição. O que aconteceu? A juíza Selma foi justamente um problema na pré-campanha. Ela realizou... Agora, como nós estamos agora, em maio, o que ela fez de errado? Ela realizou a contratação de uma empresa de marketing e isso gerou um vultuoso investimento. E aí esse investimento veio a público e aí ocorreu que os adversários deles ajuizaram junto com o Ministério Público Eleitoral a ação que culminou na cassação dela. Porque tem só uma situação, Thomas. Durante a pré-campanha, a legislação é muito falha. Eles falam que existe
Na verdade, quase não tem legislação sobre isso. Só fala o quê sobre os gastos na pré-campanha? Que tem que ser realizado pelo partido, não pelo pré-candidato, e que ele não pode ser vultuoso. Somente isso. Então, existe um limbo do que seria vultuoso. O que é vultuoso para mim não quer dizer que é vultuoso para você. Então, acaba que as pessoas... relativo, É relativo. As pessoas ficam sem um parâmetro legal com relação aos gastos na pré-campanha. Só que no caso da juíza Selma, foi claro que o gasto foi muito excessivo. Foi tipo R$1 milhão, assim. Se eu não me engano, foi R$700 mil. Ela Que ela pagou para uma empresa de marketing. Para fazer o quê, sempre de marketing? Marketing da pré-campanha dela. Divulgação da pré-campanha dela. Aí que, na entendimento do TSE, acabou com o peso da balança. Do ali. TRE primeiro aqui, né? Porque foi muito alto. Foi muito alto, entendeu? É um valor expressivo. Mas ela negou isso, né? Pré-campanha. Acho que ela negou, né? Ela negou, ela falou que, na verdade, chegou a fazer a negociação, mas não efetivou. Ela pagou por cheque. Depois... De um suplente, tinha um monte de coisa aí. Tem um contexto por trás disso. Mas aí a Justiça Eleitoral não entendeu dessa forma e entendeu que era gasto de pré-campanha, um gasto excessivo, e caçou ela por abuso de poder econômico. Mas não caçou pelo limite do teto dela, caçou por causa disso. Abuso de poder econômico por gasto vultuoso na pré-campanha. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Entendi. No caso dela, então, ela gastou demais um dinheiro que não podia gastar. Que no momento que não poderia gastar. Por exemplo, se for R$70 mil, às vezes seria ok. Poderia, porque se tratar de uma campanha Senado, sim. A questão do Moro mesmo... E como que eles sabem que gastou tanto dinheiro assim? Porque a pessoa que foi contratada, se eu não me engano, houve uma rusga dela com essa pessoa e ela divulgou o valor. Que foi pago, inclusive, por cheque. Aí acabou. Aí... Tá. O do caso do juiz Moro é parecido? É parecido. O que aconteceu? O Moro, ele gastou realizando eventos de pré-campanha. Em um determinado valor. Lá no Paraná. Lá no Paraná. Não vou saber exatamente o valor, mas foi um determinado valor contratando sonorização, som, aluguel de espaço, cadeira, divulgação do evento, bandeiraço. Então, ele gastou... Na pré-campanha tinha bandeira? Realizando esses eventos. Sim, tinha. Nós já tivemos casos esse ano já. Hoje? Não, esse ano, aqui em Cáceres? Já. Não, na região. Na região, entendi. Mas deixa eu te falar, mas vamos lá, vamos para a parte prática. Tem vários pré-candidatos hoje a prefeito. Certo. Eles fazem eventos para lançar pré-candidatura para filiar. Isso pode? Pode. Mas eles estão gastando também. Em tese, sim, mas não quer dizer que necessariamente ele. Pode ser o partido também. O partido pode fazer isso. Mas ele também pode? Ele pode, desde que não haja o gasto vultuoso. O problema é isso. É a relatividade, relativização. Entendi. O que é o vultuoso? Então isso só vai poder ser quantificado no caso concreto. Então a acusação do Moro é parecida com a da Selma. É parecida com a da Selma. Por exemplo, só que o Moro não foi cassado, né? Teve o pedido. O TRE derrubou. O TRE não cassou, manteve por 5 votos a 2. Foi pro TSE. Saiu essa semana o parecer do Ministério Público da PGR. Para caçar. Para não caçar. Mas mesmo assim o recurso vai. Mas o recurso vai ser julgado pelo TSE. Vamos ver qual vai ser o entendimento. E vários julgamentos, assim, o julgamento pode ser um pouco político, né? E assim, eu dei uma lida... O PL e o PT recorreram, né? O PL e o PT recorreram. Bolsonaro e Lula. Eu dei uma lida no parecer do PGR. E é interessante que ele aborda justamente isso, que a falta de legislação sobre o caso. Então, assim, eles perceberam que houve um gasto, mas não existe um parâmetro legal. Então, por falta desse parâmetro legal, o parecer da PGE é no sentido de manter a candidatura dele. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Mas você acha que, por exemplo, tem que melhorar a legislação, então? Como eu já disse anteriormente, eu acredito, sinceramente, que nas próximas eleições deverá ter um fortalecimento na legislação da pré-campanha. Por quê, principalmente? As pessoas que estão no mundo político começaram a perceber que a pré-campanha ela é uma forma de fazer campanha. Muitos estão em franca campanha, fazendo todo santo dia visita, andando, reunião. Vai fazer visita, pode agora? Pode, você está divulgando a sua pré-candidatura. Mas você não pode pedir apoio. Você pode divulgar a sua pré-candidatura. Eu sou pré-candidato. Você acha que devia ser como? Eu acho que não devia existir. Pré-campanha? Pré-campanha. Tinha que ser tudo campanha. Eu acho que é muito viciado. Você antecipa muito o debate político. O ano inteiro fica comprometido. Praticamente. Contaminado. O ano inteiro fica contaminado. Tá, e por exemplo, o Moro e a Selma parecido, então. Parecido. Abuso de poder econômico. Econômico na pré-campanha. Tá, os pré-candidatos, eles podem fazer reunião hoje e levar comida? Não. Não pode, nada. Por quê? Se aplica a regra da eleição.
Na regra da eleição, você não pode fazer distribuição de bens ou serviços. Só se o convidado, o cabo eleitoral não, só se o convidado, eu tô fazendo um evento pra você. Se eu levar, posso. Se você levar pra ele comer ali, pode. Pra turma, não. Pra turma, não posso distribuir. Você faz um evento lá na sua casa, você é pré-candidato a vereador. Se um amigo seu levar um salgado, não pode. Olha, Você aconselharia não? Eu aconselharia não, porque como que você vai separar uma coisa da outra? Entendi. É temerário. Entendi. Se um pré-candidato em Cáceres, a prefeito, faz um evento de filiação ou de lançamento de pré-candidatura, pode? Pode, o evento pode. Mas se ele levar 1.000 pessoas com bandeira, não pode. Aí você já começa... Aí é o abuso de poder. Aí você começa a pesar. Começa a pesar, exatamente. Você começa a ultrapassar a linha do permitido. 10 pessoas é diferente de 1.000. É diferente de 1.000. Você botar 1.000 pessoas dentro de casa num bandeiraço, quer dizer, como assim? É o abuso de poder, isso que eu tô falando. Como assim, né? Primeiro que não tem 1.000 pessoas voluntárias. Em Cáceres. Em Cáceres. Segundo que 1.000 bandeiras custam caro. Fazendo uma proporção. É diferente isso do que o Nicolas Ferreira em Minas Gerais. Aí porque ele arruma mais de 1.000. Ele teve 1.500.000 votos. Aí você entra naquela questão do que é vultuoso, né? Até porque o Bolsonaro tinha gente que faz adesivo do próprio bolso. Do próprio bolso. Ele foi um exemplo de campanha espontânea, né? Pode colocar no carro, por exemplo, o nome do pré-candidato e o ano? Pode. Isso não tem problema. Canelas 2024? Pode. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Tá. O Cesare Pastorello mandou essa pergunta, o Pastorello, vereador do PT. Abuso de poder na campanha e pré-campanha se configura pela desigualdade causada pelas condições dos candidatos, que você acabou de contar. Então deve ser coibida com força para garantir a igualdade do peito. Isso é ponto pacífico. A questão seria caracterizada para ficar bem claro. O que é abuso de poder político? Abuso de poder político. Quando a pessoa se utiliza de estrutura estatal... Tem que estar no poder, então. Isso. É o candidato à reeleição, geralmente. Candidato à reeleição, ou que apoia alguém. Exato. Mas não só. Você pode usar estatal que não seja do cargo. Posso usar, por exemplo, prefeito usar o governo do estado. Estrutura do governo do estado. O que é o abuso? Aí você vai usar a estrutura estatal para angariar votos. Mas como que seria? Você pode oferecer cargos, você pode oferecer serviços públicos, entendeu? Que são recursos públicos para a obtenção de apoio político. A Eliane não pode, por exemplo, a prefeita Eliane, que é dela porque ela é a atual gestora, ela não pode pegar os secretários dela e pedir para apoiarem ela. Pedir, ela pode. Agora, ela não pode forçar. Ela não pode exigir que aqueles... Não é nem isso. Ela não pode exigir que aqueles secretários direcionem as políticas públicas deles, do município, para angariar votos a ela. As políticas públicas têm que ser direcionadas aos cidadãos comuns. Ela não pode direcionar as políticas públicas, que é recurso público, para gerar apoio a ela. Vai assaltar uma rua que tem um monte de apoiador dela. Pronto. É um exemplo. Morreu. É um exemplo. Tá. O presidente da República, o governador de estado, de qualquer estado, ele pode pedir para um secretário de estado. Se o secretário de estado não apoiar ele pode exonerar o secretário? Pode. É um cargo político. É um cargo político. Entendi. Tem prazo para exonerar? Se ele for ser candidato... Não. Por exemplo, a prefeita... Vamos colocar aqui, Cássio. A prefeita Eliane é pré-candidata à reeleição. Quer exonerar por qualquer motivo. Ela pode exonerar um dia antes da eleição o secretário? Isso não tem vedação. Não tem vedação nenhuma. Não tem vedação nenhuma. Exonerar e contratar. Exonerar e contratar. Isso é de livre nomeação. Os comissionados. Concursado não pode chamar ninguém. O concursado não pode a partir de 3 meses antes nem 3 meses depois da eleição. Nem contratar, nem demitir. Entendi. Então até final do mandato. Outubro, novembro, dezembro. Exatamente. E dá aumento? Também não. Você não pode gerar despesa nova. É 3 meses só? 3 meses antes, 3 meses depois. Entendi. Então agora pode. Agora ainda pode. Ainda pode. Entendi. E assim, uma coisa que tem sido bem recorrente nas decisões judiciais com relação a gastos durante o período de exercício de mandato é que eles sempre utilizam como média o gasto do ano eleitoral, tem que ser como um dos 3 últimos anos. Se você começa a ter um gasto acima, aí pode gerar problema de abuso de poder econômico e político. Tá. O pré-candidato, ele pode doar alguma coisa pra alguém na pré-campanha? Não. Pode doar nada. Regra de ouro. Qual que é a regra de ouro? O que não pode na campanha. Então, na campanha você não pode doar bens ou serviços. Mas agora, a crise do Rio... A Cássio teve enchente. Certo. O pré-candidato doar ali pra enchente, ele não pode? Isso é interessante. Porque é uma situação de urgência e emergência que tem a ressalva na legislação eleitoral. É fora da regra. É fora da regra. 73, parágrafo 10º. Se acontecer um terremoto, pode fazer o que quiser. Entendeu? Como o Rio Grande do Sul agora. Rio Grande do Sul agora, entendeu? Porque isso é uma questão humana, né? Isso tá acima do processo eleitoral. Condições normais, não. Condições de jeito normais, nenhum. Não, de jeito nenhum. Tá, e por exemplo, abuso de poder político é isso. Por exemplo, um governador ajudar o candidato a prefeito da capital
Não é ajudar. Direcionar a política pública, que aí envolve recurso público, para angariar apoio político. Ele tem, grosso modo, tem 2 escolas municipais. Ele pode pintar só uma, ele vai pintar que tem mais eleitor dele. É uma forma. Grosso modo. É uma forma. Tá. Esse é o abuso de poder político. Isso. E o de poder econômico. Econômico, você usar uma estrutura financeira muito superior ao permitido. No caso do Moro e da Selma. No caso do Moro, no caso da Selma, exatamente. Nós não podíamos usar o Moro ainda não, porque ele não foi caçado, né? Mas Da Selma faz... da Selma tá claro. Ela usou um recurso muito maior do que seria permitido para uma pré-campanha. Entendi. Abuso de poder Se econômico. ela gastasse 10% daqui, não teria problema Não nenhum. teria problema. Porque, só pra pessoa entender, não desequilibrou o processo. Da Selma é que desequilibrou, né? Não tem, acabou a paridade de armas, Porque acabou tudo. Ela tinha um recurso muito grande na divulgação do seu nome. Diferente dos outros que não tinham aquilo. Quebrou a paridade de Quebrou a armas. paridade de armas, exatamente. Quebrou a isonomia, quebrou tudo. Aí você tem uma possibilidade de eleição muito maior do que os outros, entendeu? Tá. Impulsionamento em rede social. Pra quem não sabe o que é, tem uma postagem no Instagram, no Facebook. Eu quero pagar o Facebook, o Instagram, o YouTube, pra mais pessoas verem o vídeo ou a foto. Pode? Pode. O impulsionamento pode, porque o impulsionamento ele pode no período eleitoral, então se permite agora na pré-campanha. Ressalva. O que você acabou de falar. O gasto. O poder econômico. O poder econômico. Se você começar a gastar demais com impulsionamento, em algum momento você poderá ultrapassar a linha do permitido. Você pode... E qual que é o problema, Thomas, nisso? Que aí, pra mim, é a maior dificuldade, por isso que eu não acho correta a pré-campanha. Não existe o balizamento. Então, até às vezes, em algum momento, em uma inocência, você pode estar fazendo errado. 100 mil, R$1.000, Entendeu? 10 mil. Não existe o regramento. Então, isso penaliza de uma forma subjetiva. Entendi. E o subjetivismo é perigoso, entendeu? Mas, por exemplo, se eu pegar aqui a questão do impulsionamento, o limite para 4 anos atrás foi 80 mil para vereador, eu acho. 80 e pouco. Eu fui candidato. Foi 80 mil por aí. Se um pré-candidato agora, vamos supor que fique nisso, 80 mil, ele gastar 10 mil de impulsionamento, aí é muito. Não, veja bem. Durante o período de campanha, ele pode gastar. Não, na pré-campanha. Aí eu já entendo que É muito. Que é temerário, né? Só num impulsionamento, quer dizer, só num tipo de serviço. Não. Se forem várias fotos. Mas mas é um impulsionamento. Eu acho que começa a ter um risco. Se um cara adesivar 1.000 carros. 1.000 carros, pois é. Já me fizeram essa pergunta. Aí eu posso adesivar, então eu vou adesivar 1.000 carros. Eu falei, opa, peraí, calma aí. Abuso de poder econômico. Abuso de poder. Aí você Entendi. também tá então exagerando. pode impulsionar, mas no limite do poder No econômico, limite, para não abusar. Exatamente. Eu posso colocar uma camiseta aqui, escrito o nome do meu pré-candidato? Você não pode ganhar essa camiseta, né? Porque Eu posso comprar. Você pode fazer uma, como aconteceu com o Bolsonaro, né? Exatamente. Mas o Bolsonaro entregar a camiseta não poderia. Mesmo se ele ganhar de alguém? Não. Estou dizendo o seguinte, ele não poderia mandar fazer e entregar para os seus apoiadores. Não, você fez 1.000 camisetas pro Bolsonaro, você não pode entregar para ele distribuir. Não, aí ele vai estar usando a sua estrutura, o seu poder econômico a favor Mas você dele. pode distribuir. Em tese, sim, porque aí não vai te alcançar, né? 1.000 para presidente é pouco, mas 1.000 para vereador é muito. Aí é muito. Entendi. Mas pode escrever o que quiser na camiseta. Fulano de tal, meu vereador, pode? Camiseta, boneco, nome. Na verdade, não vai ter, nessa seara, não vai ter um regramento dizendo o que pode e o que não pode. Você vai poder divulgar o nome do seu pré-candidato. Tá. E aqui o Cesare frisou bem essa pergunta. O abuso de poder religioso. O que é isso? Até parabenizar o vereador Cesare sobre essa pergunta, que é uma pergunta espinhosa. E é até uma pergunta que me deixa bem feliz, porque o meu doutorado eu vou tratar sobre liberdade religiosa nos estatutos partidários. Então, a gente está, de certa forma, pesquisando a questão da liberdade religiosa no processo eleitoral. Uhum. Vamos lá. Abuso de poder religioso. Né? Muita gente fala sobre isso. Tá usando a igreja a seu favor, tá usando a influência do pastor, ou do padre, ou do ministro, ou do bispo a seu favor. Mas o que realmente nós temos, né? Como que acontece, o que existe na legislação eleitoral? Primeiro, o termo abuso de poder religioso, ele não existe na legislação eleitoral. Não existe. Não é tipificado. Uhum. Tá? Não tem um artigo que fala da existência do abuso de poder religioso. Nós temos do abuso do poder econômico, nós temos do abuso do poder político, nós temos do abuso do uso do meio de comunicação, mas do poder religioso, não. Uhum. Mas esse é um tema que é recorrente. Inclusive, em alguns momentos na legislação eleitoral, é abordada a questão da religiosidade. Por exemplo,
um candidato ele não pode receber doação de entidade religiosa. É vedado, é fonte vedada. O candidato ele não pode realizar propaganda eleitoral em templos ou cultos. Acontece muito isso, né? Hã? Não acontece muito isso? Propaganda eleitoral, você pregar... Não, sim. Mas ele não lá no pode. púlpito falar. Calma, a gente chega lá. Mas... Se for o pastor, o candidato. Mas aí que tá. Qual que é... Qual que é a dificuldade? De poder se direcionar à questão do abuso no uso da fé. Que é justamente o que você está me falando aqui do pastor pedir um voto. Do padre pedir um voto, do ministro pedir um voto. Lá no templo. Lá no templo, entendeu? Então, assim, isso ainda não tem a tipificação legal, isso ainda a justiça não está conseguindo alcançar. Mas o que a gente tem visto que, principalmente o TSE, que tem trabalhado muito bem esse tema, ele tem conseguido direcionar de outra forma a questão do abuso de poder religioso. Ele está trabalhando de duas formas. O abuso de autoridade. É quando o caso do pastor, do padre, do ministro, ele se impõe. Ele impõe a autoridade dele para buscar o voto. Ele fala assim, Thomas, eu sou o seu pastor, e por ser o seu pastor, ou seu padre, ou seu ministro, você tem que votar em fulano de tal. Isso é abuso de autoridade. Aqui já ultrapassa, inclusive, a questão da fé. Então ele ultrapassa a questão do abuso religioso. Ele é maior, ele é mais robusto, ele é mais forte. Ele não está usando só a fé dele para pedir o voto, ele está usando a autoridade dele. Se ele falar para um fiel, vota no fulano de tal. Entendeu? Não, a questão do abuso ele impõe. Você tem que votar. Não está pedindo, ele está impondo. É muito relativo. Entendeu? Aí isso a justiça eleitoral tem coibido. Outra coisa que tem sido... A imposição. A imposição. Outra coisa que tem sido coibida pela justiça eleitoral, na questão de abuso de poder religioso, é a utilização da estrutura das entidades religiosas. Eu faço um grande evento num grande templo, utilizando 10, 2, 3 mil cadeiras, utilizando pessoas, gerando gastos para aquela entidade religiosa. E aí, isso não pode. Isso não pode, porque aí vai na onde? Vai no abuso de poder econômico. Você se utilizou de um poderio financeiro da entidade religiosa a seu favor. Então é dessas duas formas que a justiça eleitoral tem coibido, de forma transvertida, o abuso de poder religioso. A imposição da autoridade da entidade religiosa e a utilização do poderio econômico da entidade religiosa. Como assim poder econômico? O que eu acabei de dizer, o candidato se utilizar da estrutura, fazer eventos dentro da estrutura da entidade religiosa, aí não dá. Utilizando as cadeiras, utilizando aí é poder econômico. Aí é poder abuso. Econômico da entidade religiosa. Mas e aí, nós temos aqui um caso de um vereador que é pastor. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Mas ele não pode fazer um ato lá na igreja dele. Dentro da igreja, um ato específico de divulgação da pré-candidatura dele, não. No pátio da igreja, também não? Também não. Ele pode até pedir voto aos seus fiéis, isso é totalmente... Mas não na igreja. Não pode fazer propaganda dentro dos templos ou cultos. Ele pode fazer o pedido de voto dele normalmente, mas ele não pode impor o voto a ele ou a qualquer outra pessoa, que isso gera abuso de autoridade, e ele não pode dispor dos recursos financeiros da entidade religiosa para a divulgação da sua candidatura ou de terceiro candidato. Tá, mas por exemplo... o Bolsonaro, o Lula, eles vão em vários tempos na campanha. Certo. Aí receber ele lá, orar por ele de boa. Tranquilo. Não pode falar pra votar. Porque, veja bem, aí você não pode impedir a pessoa de exercer... A coisa da campanha, né? De exercer a sua fé também. Você chamar um candidato, falar, reza comigo, ora comigo. Não tem jeito. Não tem jeito, não posso... isso está na Constituição, eu tenho direito a isso. Inclusive, o próprio candidato tem direito a isso. Claro. Não é vedado ao candidato ir no culto, não é vedado ao candidato ir na missa, não é vedado ao candidato ir em nenhum evento ecumênico, religioso, não é. Ele também tem direito de exercer a religiosidade dele. Certo. E qual que é o caso do Deltan? Deltan, bom que você que foi casado. sai de um rabo de foguete Vamos e cai lá em pra outro. gente caminhar para encerramento aqui. Então tá, Deltan. O Deltan é que eu esqueci de interessante. perguntar dele. Moro e Selma foi abuso de poder, Isso. parecido. Deltan é diferente. Deltan foi um procurador da Lava Jato que acusou o Lula. Isso. Ele é deputado federal por Paraná. Isso. E foi cassado, já perdeu o mandato e Perdeu tudo o mais. O que aconteceu? O que acontece? Ele foi cassado pelo TSE. O Deltan, ele era procurador da República.
Chefe da Lava Jato. da Força Tarefa. da Força Tarefa da Lava Jato. E o que acontece? A lei complementar 6490, que é a lei das inelegibilidades, ela traz que os membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, se sofrerem procedimento administrativo, eles não podem deixar o cargo para se valer daquilo como forma de não se tornar inelegíveis. Que se eles forem condenados administrativamente, se tornam inelegíveis. Mas não tem várias condenações? Calma. Várias penas? O que acontece? No caso do Deltan, ele é um caso paradigmático. Por quê? Porque o tribunal ele decidiu de uma forma extensiva. Porque a lei não fala, no caso do Deltan, o Deltan tinha sindicâncias contra ele. E a lei não fala em sindicância. Fala o quê? Procedimento administrativo, que é o famoso PAD. Sindicância é mais leve. É mais leve. A sindicância está se apurando, primeiro, a existência dos delitos e a autoria dos delitos. Para depois virar um PAD. depois vira um PAD. Nossa. Pensa assim, é similar ao inquérito policial e ação penal. Entendeu? Então é isso. Uma coisa prévia. Uma investigação prévia, exato. O Ministério Público tem a investigação preliminar e depois o inquérito civil, né? Eles têm isso dentro da estrutura deles. Aí pegaram a sindicância. Tava a sindicância. Só que o Deltan, por que eu falo que ele é paradigmático? Porque o Deltan, ele não é o caso que tinha uma sindicância e caçaram ele por causa de uma sindicância. As pessoas talvez não tenham conhecimento, mas o Deltan respondia a 15 sindicâncias e sindicâncias de um volume de demanda muito grande, inclusive sindicâncias que investigavam a apuração de desvio de recursos públicos. Daquela fundação que ele queria fazer? Do dinheiro da Lava Jato. Tá, só pra fazer um parênteses aqui pro pessoal entender. O Deltan Dallagnol, ele queria fazer uma fundação, né? Uma fundação com o dinheiro que roubaram da Lava Jato. Que foi devolvido para as empresas. Foi devolvido para as empresas para fazer uma fundação contra a corrupção. Conta para auxiliar, em tese, né? Não sei qual que era exatamente, mas em tese para auxiliar no combate à corrupção. Antes de você contar, eu vi uma entrevista do Gilmar Mendes no Roda Viva. O Gilmar Mendes e o Deltan não se gostam. Nem o Moro, né? Nem o Moro também. Aí o Gilmar falou assim... Eles trocaram farpas recentemente. O Gilmar falou assim para um entrevistado do Roda Viva. O Gilmar alfineta, né? Fala, pois queriam fazer a Fundação Dallagnol, né? A Fundação Dallagnol. O que ia virar esse país? Pois é. Tá, mas continua. E aí? 15 sindicâncias. 15 sindicâncias. Então, assim, muita gente falou assim que era um absurdo, porque isso não tá na lei, tal. Mas o que o tribunal entendeu? Falou, peraí. O caso do Deltan não é o caso daquele cara que pegou um carro, era um servidor público, pegou um carro público e responde a uma sindicância... Carro. Responde uma sindicância porque pegou um carro público e usou em desvio de finalidade. Foi diferente por quê? Foi no Juba fazer compra. Foi diferente por quê? Com o carro da prefeitura. Porque justamente o Deltan tinha 15 sindicâncias que tinham, inclusive, a apuração de desvio de recursos públicos em grande monta. Era algo muito maior, muito grave. Tá. Então o tribunal, numa proteção... Estendeu o entendimento. E caçou ele. Falou, não, peraí. Nesse caso, não é bem assim. E se você pegar... Eu já li a decisão, o acórdão, ele especifica. Já transitou, né? Já. Acabou. Você já acabou. Ele especifica, o TSE especifica. Olha, não é bem assim, não é simples como se diz. Ele fala em vários momentos que as investigações contra o Deltan eram robustas. As investigações contra o Deltan, elas iriam levar a procedimentos muito maiores. Então, nesse caso, eles fizeram... Ou não, né? Ou não, mas eu entendo que existia uma potencialidade muito grande disso acontecer. Então, para mim, a decisão do TSE, ela é uma decisão extensiva, perfeito, que é permitido dentro do nosso ordenamento jurídico, porque a jurisprudência é uma fonte do direito, então ela pode se estender, sim, em determinado limite, mas eu não entendo, como muitas pessoas falam, que é uma decisão ativista. Ela seria ativista... é uma decisão política, né? Decisão política. Ela seria ativista se fosse o caso do cara que tem uma sindicância... Aí sim, aí tudo bem, aí abusou. Desvio de finalidade. Aí eu acho que não, aí não, pô. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu entender. O Deltan era procurador da República. Isso. E ele fez o quê? Ele pediu exoneração para a eleição. O que acontece? Foi isso que ele fez? Antes de ir para... Antes de se tornar o deputado, ele pediu exoneração para que não andasse mais a sindicância. Mas ele não pediu no prazo certinho ou pediu antes? Não, ele pediu no prazo certo.
Isso não está errado. Prazo eleitoral, mas é outra coisa. Exatamente. Só que ele se usou disso porque ele possivelmente visualizou que em um futuro mais longínquo iriam condenar. Quando ele exonera, acabou tudo. Acabou tudo. Aí as sindicâncias foram arquivadas. É igual o cara quando renuncia pra não ser caçado. Exatamente. Renunciar pra não ser caçado, caça mesmo assim, caça né? do mesmo jeito. Vai até o fim. Antigamente não, né? A legislação mudou justamente para evitar que o cara não, o cara renunciava, se furtar a aplicação da legislação. O cara renunciava. E deixa eu te fazer uma pergunta. O pessoal tá perguntando aqui se você sabe como é que funciona a questão da inelegibilidade. Fica por 8 anos? 8 anos. A partir de que data? A partir do trânsito julgado da decisão. Multa eleitoral. O cara pode ser multado por... se ele tá lá num carro dele e coloca um carro de som, uma música dele na pré-campanha. Também pode ser. O carro de som, ele não é permitido nem no período eleitoral, né? O carro de som, ele só tem a exceção... Quando tá junto. Quando é passeata, carreata ou comício. Aí pode. Ele não pode rodar sozinho. E ele tem que estar junto, né? O candidato tem que ser um ato de campanha do candidato. Isso. Ele tem que estar junto. Então, assim, se não pode na campanha, não pode na pré-campanha. Mas então, por exemplo, vamos por uma campanha maior, presidencial. O Lula tá lá no Rio de Janeiro. Em São Paulo não pode tocar o jingle dele? No carro de som, não. Mas se tiver um apoiador dele lá, governador, não pode colocar a música dele? Não, se tiver um ato de campanha do Lula, pode. Uma carreata, pode. Sem o Lula? Sem o Lula, uma carreata, uma passeata, pode. Não precisa o cara estar junto, Não precisa estar junto, é um ato de campanha. Não pode todo dia rodar. Não pode ele rodar solto. Como antes podia. Como era antigamente, rodava o som o dia inteiro. Tem os carros de som rodando na cidade, pulando. Hoje não pode mais. E por que coibiram, será? Abuso de poder, será? Eu acho que não, acho que é questão ambiental mesmo, porque realmente... Ficava o dia inteiro aqui no carro. Imagina hoje, numa pré-campanha, já poder fazer isso. É uma loucura. Vai ser complicado. Tá. Né? Pra fechar aqui, eu tinha uma pergunta que me perguntaram. Como que você vê a situação, a penúltima? Qual que é a diferença que, tecnicamente, o cara perguntou, tudo que você falou, abuso de poder, tudo isso caça a candidatura? Caça a candidatura. Tudo isso caça. Tudo isso. Qualquer forma de abuso, ela se for muito alto, como você falou lá de Selma. Um parâmetro que a Justiça Eleitoral ele utiliza nos processos de cassação é a potencialidade. Se o ato de abuso teve potencialidade para desequilibrar o pleito. Aí pode. Pode até acontecer o ato de abuso, mas se esse ato de abuso ele é reconhecido como abuso, mas se o abuso ele não gerou potencialidade para desequilibrar, aí pode não ocorrer a cassação, mesmo tendo o abuso. Então, é um parâmetro que a justiça utiliza. Entendi. Se a pessoa for cassada e voltar ao cargo, acaba a inelegibilidade ali, lógico. Como assim? Não entendi. A Edna Sampaio, em Cuiabá, aconteceu isso. Ela foi cassada pela Câmara. Mas veja bem, a Edna Sampaio ela não foi cassada por ato de abuso eleitoral. Ela foi cassada por ato de improbidade na gestão do seu mandato. Seria o caso da Dilma também. É o caso da Dilma, é uma forma. A Dilma é um pouco mais complexo porque é crime de responsabilidade. Então, um pouco maior. A vereadora Edna de Cuiabá foi em tese, né? Lógico, não estou... Claro, em tese. Sim. Foi um ato de improbidade na gestão de recursos do seu gabinete. Mas ela foi cassada pela Câmara. Foi cassada pela Câmara. Mas a justiça revoltou ela. E aí? A justiça anulou a decisão da Câmara. Anulou tudo. Anulou tudo. Ela é vereadora normalmente. Aí tanto que reiniciou. Hoje o processo está tramitando novamente na Câmara de Cuiabá. Entendi. E mandaram essa pergunta pro senhor. Abuso de poder político para caçar... econômico. Para caçar candidatura tem que ser alto. Depende do tipo de candidatura, por exemplo. Sim. Um abuso de poder econômico no vereador em Glória do Oeste é diferente de um vereador de Cuiabá. Sim, mas tem que ser proporcionalmente. Tem que ser proporcional. E o cara perguntou aqui, a compra de voto é diferente? A compra de voto é diferente. Isso. A compra de voto, na legislação, se você comprovar a compra de um voto... Acabou. É objeto de cassação. Um voto. Porque o que atinge é São diferente, bens jurídicos tutelados diferentes, entendeu? No bem jurídico, o poder econômico é o quê? O poder econômico é a paridade de armas. Você desequilibrar o bem jurídico de você ter uma eleição justa no equilíbrio de forças. Entendi. Entendeu? Então você abusar do poder econômico, R$10 não vai caçar ninguém. Não vai caçar. Quer muito, eu pagar um salgado pra alguém, seria isso? Não vai. Pois é. Exatamente. Aí não vai caçar. Na visão do poder econômico. Entendeu? Porque, veja bem, a justiça eleitoral, ela preza muito, é muito forte isso na justiça eleitoral, a vontade popular. Então, então muito difícil caçar alguém. Exatamente. É exceção. É exceção.
A cassação, o meio eleitoral fala que é a pena capital do direito eleitoral. Entendeu? Então, você caçar alguém é algo muito forte, muito relevante. E principalmente alguém que foi eleito. Então, só você tem que ter uma robustez no ato de abuso que demonstre que aquele ato ele desequilibrou o pleito para obter essa pena capital. Tá. E a compra de voto? A compra de voto é a dissimulação da democracia. Você tá alterando os valores da democracia. É muito mais grave. É grave. Tanto é que você não precisa da potencialidade. Um voto acabou. Um voto você é passivo de cassação se se for identificado. Entendeu? Entendi. Isso tá, inclusive, na legislação. Jogar santinho no dia da eleição pra escola. Isso é ilícito penal. Causa multa. Só multa. Multa. Tá. Derramamento de santinho. Tá. Pra fechar aqui. O que você pensa do fundão eleitoral? Como advogado? Sinceramente, muito se falou lá atrás, até a gente conversava sobre isso em off, muito se falou lá atrás quando proibiu o financiamento de campanha por pessoas jurídicas, que seria o mais correto, né? Porque aí... Hoje a empresa não pode doar. Hoje a empresa não pode doar. Eu discordo do que aconteceu. Porque lá atrás se teve a bandeira da probidade, a bandeira de se coibir a corrupção através da proibição do financiamento de entidades privadas. Isso veio de Mensalão, isso veio de Petrolão, isso veio de Lava Jato. Então isso foi um ranço que foi criando até chegar por uma decisão do STF, da proibição da doação por empresas privadas, que acabou virando lei. Uhum. Aí a pergunta que eu faço, de lá para cá, resolveu? O Pedrinho falou a mesma coisa, não. Estamos sem corrupção? Hoje o Brasil é um país livre da corrupção? Uhum. Não. Então, peraí. Então o problema não era esse. Você acha que devia poder doar a empresa? Eu acho que devia poder doar. Agora, lógico, você tem que criar mecanismo. De baliza. Uhum. Mecanismo de fiscalização, mecanismo de possibilidade de doação. Mas e o fundão? Aí vem para o fundão. O fundão, então, por ser um recurso público, ele vai ser mais fácil de gerir. Quem disse? Como você vai fazer de gerir? Porque você teria mais controle, você sabia exatamente o valor que cada pessoa recebeu. Então você teria um controle maior de gerência desse recurso. O tamanho da campanha de cada um. Quem disse? Eu já vi situações de um candidato receber o dinheiro e passar em caixa 2 para outro candidato. E não ter voto nenhum, não ter voto nenhum. Entendeu? Faz parte. Então, assim, a corrupção não tá na forma... Você é a favor de mais liberdade? Eu sim. A corrupção não tá na fonte da doação. Mas você acha que o fundão não devia ser tão alto? É isso que você acha? Eu acho que não devia nem ter o fundão. Porque é recurso público que poderia estar sendo investido, por exemplo, hoje lá em Rio Grande do Sul. Mas você não acha que o poder econômico é isso? Só ia imperar o poder econômico? Não entendi. Sem o fundão, não ia só imperar o poder econômico? Não necessariamente. Não necessariamente. Você tem como criar mecanismos de controle, tais como limites. Não, mas aí o candidato rico, o fundão, você acha que o fundão beneficia o mais pobre? Não, beneficia os caciques. Exatamente. Os caciques. Eu acho que pelo contrário, eu acho que o fundão, ele acaba causando mais desigualdade que o financiamento privado. Entendi. Porque financiamento privado, mas você é a favor do financiamento privado com o limite. Com limites. Tem que criar limites. Limites individuais, limites de doação, limites de controle. Porque você pegar um milionário pra doar, não dá, né? Não adianta. Aí ele vai pôr todo o dinheiro dele pra ganhar. Exato. Então você tem que ter limite individual. Você não pode doar tudo em uma certa pessoa. Você vai ter que fazer fragmentação, que aí você consegue beneficiar mais candidatos com um único doador. Entendi. Sistemas eleitorais, perguntar pro senhor. Você acha que como é hoje a votação pra vereador e deputado, é certo? Thomas, sistemas eleitorais é interessante porque... Muito se fala disso no passado, hoje já está um pouco enfraquecido esse discurso. Mas o que eu vejo? O Brasil não está preparado para essa mudança. Eu até acredito que talvez o atual sistema seja o melhor, talvez ele possa ter algo melhor. Mas eu não sei se o Brasil hoje está maduro para fazer essa mudança. Então, eu não acredito que nesse momento a gente tenha que discutir isso. Você acha isso? Talvez daqui a algumas eleições para frente. Acho que talvez hoje uma discussão que seja até mais salutar seria a questão do presidencialismo nosso, que cada vez mais tá difícil de um presidente gerir sozinho o país. Tá aí, o Bolsonaro teve problemas com o Congresso, o presidente Lula enfrenta problemas com o Congresso, entendeu? Hoje, o parlamento, ele de algumas gestões para cá, o parlamento... Poder, né? Conseguiu visualizar que ele tem muito poder, porque ele aglutina muito voto.
Mais do Eduardo Cunha pra cá, né? Exato. Cunha De pra Dilma para cá, exatamente, Eduardo Cunha para cá. E isso tem criado barreiras para o presidente, entendeu? Mas você diria o seguinte, Então, eu acho que a discussão hoje, essa é muito mais importante que o sistema eleitoral. o Pacto Federativo. É, exato. O dinheiro fica muito pro governo federal. E aí agora, por exemplo, vem dando uma pincelada, reforma tributária. A reforma tributária, a gente sempre falou, a gente precisa de mais município e menos Brasília. A gente sempre ouviu muito isso. Muito A reforma tributária fez ao contrário. Entendi. Você pode vir aqui um dia falar disso. Vai falar muito mais hoje, vai jogar muito mais poder para a União do que diminuindo o poder de estados e municípios, entendeu? Entendi. Então, assim, eu acho que hoje o Brasil não está maduro para discutir, para alterar sistema eleitoral. Mas de 1 a 1, o distritão que ganha o mais votado, o que você acha? Para vereador e deputado. Eu vou ser sincero, eu vou ser conservador, eu prefiro do jeito que está hoje. É? Proporcional. Melhor jeito do que distritão. Exato. E distrital? Também. Que você divide o estado por regiões. Também você acha ruim? Também acho ruim, porque você vai criar... Aí é uma eleição de governador para estado, para estadual. Aí você começa a criar caciques locais, entendeu? Eu vou ser conservador. E o último, e o voto em lista? Que você vota no partido... Esse pra mim é o pior. É o pior, né? É o pior, porque você perde um pouco a autonomia do seu voto. Que isso vai depender da lista do partido. Esse seria, você vota no partido, aí vai elegendo os mais votados. E que os caciques querem. Exatamente. Você perde a autonomia do seu voto. Entendeu? Esse acho o pior de todos. Eu acho que o pior de todos é isso. Mas hoje também tem essas discrepâncias. Um cara muito votado como o Nicolas Ferreira levar 5, 6 deputados sem voto. Mas aí, por limitou exemplo, 10%. Exato. Hoje nós já temos algumas formas de controle disso. Entendeu? Alguns cálculos de coeficiente que tem como segurar. Então, tem mecanismos. Não precisa necessariamente você mudar o sistema eleitoral para você fazer algo mais justo. O senador da Bahia, Jacques Wagner, foi ministro da Dilma, foi governador da Bahia, ele foi num congresso, aí ele falou isso lá no congresso, foi na Alemanha, ele contando. Ele falou assim, o cara lá da Alemanha falou pra ele, olha, aqui, Wagner, nós queremos fazer outra coisa. Aqui a gente tá cansado de votar em candidato que quer votar no partido. O que o Wagner falou? Eu acho que todo sistema nasce, cresce, amadurece, apodrece e cai. É bom ficar rodando um pouco. Várias ideias. Só pra fechar aqui, agradecer demais, Hamilton. Eu vou abrir pra você dar seu último recado. Você volta em agosto? Volto sim. Volta. E é o seguinte, em agosto eu quero que você explique uma coisa que muita gente pediu, muita gente tem dúvida. Como é que vai ficar a regra para eleição de vereador? O primeiro é o coeficiente fechado, certo. Segundo 80-20, certo. E se tem ou não esse terceiro das sobras. Certo. Não, vamos fazer. A gente faz em agosto sobre isso. Conversei com o Thomas e em agosto a gente vai vir falar já sobre o período eleitoral. E sobre essas regras. E aí a gente fala do período. Só para o pessoal perguntar, que muita gente perguntou: tem a sobra da sobra? Tem a terceira regra? Tem. Democratizou mais os pequenininhos. Sim, agora eles entram na conta, né? Tá. Antes não entrava. Se fosse assim, o Leonardo seria deputado. Leonardo e Rosa Neide. E Rosa Neide, exatamente. E mais um, a Nema do Pátio. Eu não lembro quem seria. Seriam 3. Seriam 3, né? Aí o PL não teria feito 4. Tantos assim, porque o PL acabou ganhando mais voto, porque como ele conseguiu uma votação expressiva, ele bloqueou outros partidos, né, que não conseguiram fazer o quociente. Entendi. Em agosto a gente fala. Hoje encerra o prazo para título. Amanhã vai ser exibido o programa. Encerrou ontem, então, o prazo para tirar título. Isso. Quais são os próximos prazos? Rapidamente. Nós temos agora... Até agosto. Até agosto não temos prazo de relevância. Nós vamos ter até 4... O que é isso aí que você trouxe? Da vaquinha? É um material que eu preparei, que eu fiz algumas palestras para... Entendi. Pode falar. Entendeu? Até 4 de agosto são as convenções partidárias. 4 de agosto estoura. É o último dia. É o último dia, um prazo relevante. Aí, de 5 a 15, registro de candidatura. E 16, a festa começa. Aí começa. A festa da democracia. Antes disso, não tem nenhum prazo. Descompatibilizar. Aí depende do cargo, né? Não, mas servidor público. 3 meses, né? 3 meses. 3 meses. Vai dar 5 de julho, né? 5 de julho, os servidores efetivos têm que sair. Tem que descompatibilizar. Quem for candidato, sim. Todos eles. O vereador não descompatibiliza nunca. Não. Nem prefeito. Nem prefeito. Entendi. E secretário municipal já saiu todo mundo? Já saiu. A empresa privada, alguma restrição? Não. Privada não. Apresentador de televisão. Tem que descompatibilizar também, se afastar em 3 meses antes do pleito. Entendi. E como é que fica essa novidade da internet? Podcast, por exemplo. Podcast. Thomas, veja bem. O podcast já não tem nada específico para ele, justamente porque é recente. Mas a gente já li algumas coisas no sentido de que o podcast
ele é considerado, ele é similar ao programa de rádio. Então, eu entendo, na minha opinião, que a regra que se aplica para o rádio vai se aplicar para o podcast. Você acha isso? Eu acredito que sim. Agora, lógico, nós não temos ainda um balizamento jurisprudencial, porque é algo que ainda não foi enfrentado pela justiça, que provavelmente vai acontecer nessas eleições. Por exemplo, meu ex-sócio Pacheco, a gente sempre conversa disso, ele é pré-candidato a vereador. Certo. Ele se acha que é recomendável ele sair junto com... Eu acho que vale a pena junto ele sair isso. com o Café no Bully, da TV Descalvado, Exato. Márcia Pache, que vai Exatamente. sair, algum radialista se tiver. Exato. E tem que sair porque a TV e a rádio é muito forte, né? Celso Russomano, né? Em São Paulo. É um canhão. É um canhão. Então, se alguém tiver isso na mão e puder e usar a seu favor, Entendi. ele já larga na frente dos outros, que não pode. Certo. É aquela velha conversa que nós falamos várias vezes aqui do desequilíbrio do pleito. Uma rádio e uma TV, ele tem obrigação de entrevistar um candidato, entrevistar todos? Ele tem que dar isonomia. Mas Inclusive, não- isso já foi até objeto de questionamento. Mas não se tiver partido pequenininho. Se Lembra nos tiver, debates? não, ele tem que ter um mínimo de pontuação nas pesquisas. Ou um mínimo de deputado. Não, pesquisa, não, né? pesquisas. Pesquisas. Se Entendi. ele não tiver aparecendo com um mínimo de pontuação nas pesquisas, aí ele pode ser cortado. Isso pra debate também? Para debate também. Debate também. entendi. Entrevistas e debates. Entendi. Eu tô pretendendo aqui fazer no Canelas Podcast, lá em setembro, um debate entre os candidatos a prefeito. E como é que ficaria a questão de vereador? Aí não tem regra, né? Para? Rádio e TV não dá pra chamar. Não. Na verdade, assim, não é vedada a entrevista. Não é vedado. Só que vai correr o risco da questão da isonomia. Porque como é que você vai chamar todos os candidatos vereadores? É impossível. Então, por exemplo, Então, se um vereador aparecer em 2, 3 programas, ele tá começando a ser beneficiado. Entendi. E TV e rádio é muito pior que a internet porque é uma concessão, né? É a concessão pública, né? A internet é um território, entre aspas, com aspas, mais livre, né? Não teria interferência de recurso público, né? Recurso público. Os patrocinadores é um recurso privado, né? Exato, exatamente. Mas olha só uma ideia, como que é algo discutível, né? O podcast, você, mesmo que você não seja candidato, mas você entrevista um candidato a prefeito aqui. Normal, isso é possível, é permitido, você vai Tem que entrevistar entrevistar todos os todos. candidatos. Mas você Se quiserem ir, claro. lógico. Aí você veicula propaganda nesse programa. Então, um candidato a prefeito, ele está divulgando a sua candidatura num programa que recebe recurso privado. Por isso que tem a paridade, tem que ser todos. Então assim, você percebe que ainda é Muito tênue. uma linha ainda que não está definida. E não tem fechado ainda. Não tem fechado porque isso não foi experimentado pela justiça. Que deve ocorrer agora a partir dessas eleições. Certo. E, por exemplo, como é que fica a situação de mostrar aqui, antes da gente encerrar, essa camiseta aqui que eu ganhei lá da Casa São Paulo da Algoche. Mandar aí um abraço para a companheira Ivone. E deixa eu só te falar mais uma coisa aqui, antes que eu esqueça. Como que fica a situação do debate? Aí a pessoa tem que ter um regramento junto com o juiz eleitoral? Como é que você acha legal fazer? Não necessariamente. O que tem que ter é um acordo entre os participantes. Tem que ser estabelecidas as regras e os participantes, as campanhas participantes, aderem concordar. a essa regra. Aí vira um contrato entre as partes. Mas se não quiser ir, não tem problema. Se não quiser, não tem problema. Entendi. Você não é obrigado, né? Entendi. Se eu quiser fazer um debate de candidatos a vice, também dá. Também pode, é permitido. Sim. É legal. E eu ia te fazer essa pergunta. Você estava falando uma televisão e uma rádio. Ele tem que levar, você acha, todos os candidatos a prefeito? Na majoritária tem que ser. Majoritário. Tem que ter Mas tem que ver a isonomia. pesquisa eleitoral também. Sim. Porque se tiver 10 candidatos, às vezes não dá pra levar todos. Aí não dá. Pra presidente tem alguns que não chama, os pequenininhos. Acontece sim. A presidente, às vezes, a gente tem até 10, 15 candidatos, né? Acontece. 10, 15 candidatos. Tem aqueles partidos bem nanicos, que, sem expressão nenhuma, que lançam candidatos. Às vezes a gente nem sabe o que a pessoa é candidata. Entendi. E o que você me fala de... Só pra fechar mesmo, você acha que as pessoas... aqui em Cassis, por que teve tanto título cancelado? Acho que é por causa da biometria, né? É possível, né? Muita gente acabou não conseguindo fazer e deixou por isso mesmo. E sinceramente, eu não sei apontar um fato, mas acho que a Parece que biometria teve pode ser. vários títulos Acho que cancelados. foram 13 mil títulos, né? Vários títulos cancelados. Mas você sabe que a gente trabalha em outros municípios também e a gente já identificou situações de municípios que tem, por exemplo, número de eleitores similares ao número de habitantes. Quer dizer, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então, assim... Quase similar, porque não tem criança, então.
Pois é. É, cidade que é muito perto, Vargem Grande de Cuiabá. Como é que faz? Então, assim, Vai ter conteúdo em ali. algum momento, a Justiça Eleitoral nesses municípios vão ter que fazer o censo eleitoral porque alguma coisa está errada. Ah, tá. Último que perguntaram. O Lula fez um ato, dia 1º de maio, com Boulos em São Paulo. Foi um crime? Crime. Primeiro, ali teve uma... De cara, teve a propaganda eleitoral antecipada, que não pode, você não pode pedir voto. Ele pediu voto? Ele falou, temos voto. que eleger o Boulos. Pediu Ele voto. falou isso. É. Não, vota nele, uma coisa assim. É, temos que eleger o Boulos, isso? Pediu assim. voto. Primeiro ponto. Então, Aí daria o quê? Uma multa. uma multa. Tá, ponto. Mas ali era um evento que era... Público. que tinha recursos públicos. Se eu não me engano, da Petrobras e da Lei Rouanet ou algum outro tipo de fomento público. Aí você começa a ter um problema, entendeu? Porque você fez um pedido de voto em um evento com recurso público. Aí você pode ter um abuso de poder econômico ou até mesmo um abuso de poder político. Lógico, isso tem que ser analisado, né? É prematuro falar que aconteceu. Claro. Isso vai ser levado às vias judiciais para analisar. Mas assim, o que é fato é que houve um pedido de voto que não poderia ter sido feito. Acredito eu até que não foi, não sei dizer se foi premeditado, mas me parece mais que foi no calor do momento. Mas está errado. Entendi. Não poderia ter sido feito. Entendi. Se num debate eleitoral um candidato ofendeu o outro, a produção não tem o que fazer, né? Só pedir. Dia de resposta, né? Pedir, aí você... Nas regras do debate, tem os gatilhos, né? Direito de resposta, de citar o nome. Então tem essas possibilidades. Falar que imputou crime. Exatamente. Né? Agora, assim, se houver, por exemplo, um cometimento de um crime contra a honra, cabe ao candidato ofendido promover as vias judiciais cabíveis, entendeu? Esse dia o vereador Chassa, ele falou num grupo sobre isso, se não me engano. Não lembro certo, mas ele falou assim, o não voto também não pode, né? Você, agora na pré-campanha, uma montagem lá falando fulano de tal não vai se eleger, foi um ruim e tal. Isso aí é o chamado da propaganda eleitoral negativa. Não vai isso? Como que é isso? Isso também não pode. Não é permitido. Do mesmo jeito que você... Por isso é multa? Multa. Faz multa. E lógico, se for muito vultuoso, pode levar a abuso, né? Formas de abuso. Mas aí você não sabe quem que fez, né? Não, você tem que identificar o ofensor. Aí se for um celular frio, acabou. Aí não tem jeito. Tá. Isso que eu gostaria de perguntar aqui na TV. Por exemplo, se o ex-prefeito Francis... Todo mundo sabe que o ex-prefeito Francis é pré-candidato a prefeito. Se o Grupo Cometa patrocinasse a rádio, por exemplo, a rádio teria algum problema? Não. Ou podcast, alguma coisa assim? Não vejo. Lógico aquilo. Eu toquei nesse assunto com relação ao podcast. Por exemplo, você entrevistando um candidato a prefeito num programa que tem divulgação de empresas. Então, se em algum momento for percebido que houve uma vinculação dolosa para isso, aí pode ser uma forma de Por exemplo, abuso. um pré-candidato tem uma empresa patrocinando, eu vou aqui e falo uma besteira muito grande. Não, Um negócio de racismo. eu não digo nem isso. Eu digo o seguinte, você pode fazer um direcionamento do seu programa. Por exemplo, você bota aqui Pré-candidato, tal. a propaganda de uma empresa do pré-candidato e na entrevista do pré-candidato você direciona de uma forma mais favorável benéfica a ele. Uhum. Ou dá mais tempo pra ele. Dá mais tempo para ele, por exemplo. Aí quebra a isonomia. Exatamente. É por isso Aí que vem o outro, que não é você o... desce o que Você muda a sua conduta. Então aí você começa a ultrapassar a linha do permitido. Aí seria o quê? Multa? Aí eu entendo que é forma de abuso. Mas é multa, Aí punição. não, pode dar cassação, dependendo da potencialidade. Ah, do favorecido. Porque aí você está usando abuso do uso do meio de comunicação. Que entraria em abuso do poder econômico. Não, abuso do uso do meio de comunicação. Isso aí Porque aqui é uma forma de meio de comunicação. Esse o César não perguntou. Entendeu? Seria isso. Esses comentários que eu faço de política. Se eu fizer 10 comentários contra uma pessoa e nenhum a favor da outra. Tipo isso também. Olha, você sabe que em uma campanha para trás aí... Esses sites também de notícia que fazem isso. Exato. Ou no dia da eleição. Desculpa, me cortar. Na véspera da eleição, um cara soltar a seguinte notícia: fulano de tal será eleito amanhã, ou eleito amanhã. E aí? Eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender. Um exemplo real. Uhum. Na campanha de 2013, Francis e Leonardo... 2012. Perdão, 2012. 2013 foi a gestão que eu fui procurador. Na campanha de 2012, Francis e Leonardo. Nós, do jurídico do Francis, nós promovemos uma ação de investigação judicial, eleitoral, contra o Leonardo por utilização da estrutura da Rádio Jornal. Porque os programas da Rádio Jornal Eram favoráveis a ele. E contra Contra o Francis, entendeu? Então tinha um desequilíbrio. Aí nós fizemos justamente isso. Nós fizemos uma montagem na petição de vários programas, só batendo, só criticando.
entendeu? Quebrou a paridade. Quebrou a paridade. E configurou abuso. No uso do meio de comunicação. Configurou abuso. Aí, naquele momento, na época, o juiz eleitoral, o Dr. Geraldo Fidelis, ele julgou procedente. E aí o que aconteceu? Cassou o Leonardo, naquela época. Só que aí o Leonardo, lógico, recorreu ao TRE Ele derrubou. e conseguiu reverter a decisão do juiz eleitoral no TRE. Mas só para você entender que é possível, nesses tipos de programas, Esse seria um abuso de poder? abuso do uso do meio de comunicação. Qualquer meio de comunicação. Qualquer meio de comunicação. Eu entendo que aqui um podcast é um meio de comunicação. Entendi. Entendeu? Então você pode direcionar uma candidatura com o uso do seu podcast. Tá. Ou qualquer outro, Tá. entendeu? Cara que não prestou conta à justiça eleitoral, tá inelegível? Como que funciona isso? Conta não prestada, sim. E reprovada? Reprovada, não. Não? A reprovação ela não gera a ineligibilidade direta. Ela gera o quê? Ela poderá ser objeto de uma ação judicial promovida cobrar. pelo Ministério Público para apurar se houve abuso. E se houve abuso, gerar inelegibilidade. Mas como assim se houve abuso? Por exemplo, se você usou o dinheiro errado. Aí é um abuso tá. econômico. Mas ele vai tomar posse. Ele vai tomar posse, com conta reprovada. Olha, Não prestada que dá. Não prestada. Aí tudo bem, aí é inelegível. Dá inelegibilidade, entendeu? Só que a não prestação de contas, ela vai acontecer principalmente em candidatos que não foram eleitos, né? Ah, sim, claro. E aí, Esquece, né? Fica deixa desiludido. pra lá, aham. Exatamente. Entendi. Você ia falar alguma coisa? Não. Pra fechar, só agradecer demais. Agosto a gente volta. Olha pra essa câmera, se despeça do povo de casa. Dá um último recado. Gente, foi magnífico esse bate-papo aqui. Acho que falamos até mais do que a gente imaginava, né, Thomas? Mas foi muito bom estar com vocês aqui. Faço o compromisso de agosto, tá voltando aqui pra gente tratar já do período eleitoral, né, que são algumas coisas que são alguns assuntos que podem ser tratados de forma diferente e tá trazendo essas informações ao público. Muito obrigado, agradeço a todos e um abraço. Dizer aí da importância, que eu imagino que todo mundo tenha consciência, tem que ter cada dia mais, de votar e participar do processo eleitoral. Escolha um pré-candidato, que vai ser futuramente um candidato, seja ele quem for, e deposite na urna no dia 6 de outubro a sua esperança, a sua vez, a sua voz. Perfeito. Tá bom, pessoal? Obrigado, um abraço. Até mais.